Tudo bem, pessoal? Joia? Hoje nosso episódio número 34 do nosso Alegrete Podcast. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero pedir para vocês nos seguirem lá nas redes sociais, tanto no Facebook como no YouTube e também no Instagram. Para nós é importante que vocês nos sigam lá. Quem quiser, essa entrevista vai estar disponível, assim como todas as outras estão disponíveis lá nos nossos canais, nas plataformas onde está lá depositados os nossos episódios. Para quem quer somente escutar o áudio, está no Spotify e também no Amazon Music, tá? Tem todos os episódios que estão lá. Bom, os nossos patrocinadores Serralheria Lucange, Desportista Milton Oliveira, Centro Africano Waye de Oiá, da mãe Cris, né? Também Tá Barato Pra Caramba, o Botequim Lanches, Oficina JK do Gaguinho, Isolan Calçados e também o Criarte Sublimações, tá? Esse é o pessoal que nos patrocina e sempre nos dá um apoio. Além do Disc Shop, tá? Que é do Luizinho Martinez, que é o cara do shopping. Sempre está me presenteando com o chopp. Bom, então, pessoal, o nosso convidado de hoje, acho que para algumas pessoas dispensa a apresentação, é o Bolívar Marini, né? Professor da rede municipal de ensino, artista plástico também, e nosso amigo de longa data. Eu estava falando para ele aqui antes da gente começar o nosso bate-papo que eu estava escutando um pouco de Iron Maiden, porque é uma coisa que a nossa amizade tem muito de heavy metal, né? Várias passagens tem muito de heavy metal. Mais heavy do que metal. Mais heavy do que metal. Então, assim, eu tava escutando para criar um clima na minha cabeça lá pra gente poder bater esse papo. Uhum. Obrigadão, velho, pela presença. Agradecido aí também Uhum. pelo convite aí. Aí o pessoal quando, coisa assim, por que o golpe foi no livro? Pois é. Aí que tá. Mandando os convites pros amigos assim, Sim. assiste aí, mano, 6 horas aí, ó, no feriado. Ele tá, mas quem é Ivo? Quem é Ivo? Por que o golpe foi no livro? Pois é, cara. Quando eu pensei em convidar o Oliver, eu coloquei lá, não, o título vai ser O Golpe Foi no Ivo. É uma piada meio que interna, mas que agora vai deixar de ser, e muita gente já sabe que a gente já comentou, O Golpe Foi no Ivo. Foi um momento desses heavy metal, assim. Como é que a gente vai escrever isso Sim. sem ser complicado? Exato. Também? Nós estávamos fazendo aí um Paisagismo, exato. freestyle. A gente estava fazendo um freestyle aí na City, né? E Uma intervenção urbana, uma intervenção artística. Exato. E chegou na finaleira, faltou A gente equipamento. A gente tava fazendo uma decoração assim de noite, né? Em alguns pontos da cidade, né? Que dizia o golpe foi no povo. Uhum. Né? Era lá 2016. Isso. E tá, o golpe foi no povo, o golpe foi no povo, né? Uma tagzinha bem rápida, assim, pro cara fazer e vazar. Só que na finaleira tava o finalzinho da latinha de spray, assim. Daí eu parei o carro assim, vai lá. Dá-lhe ali, né? Daí saiu o golpe, foi no. Daí fez o risquinho do P, a barriguinha do P não saiu, o pessoal. Primeiro o O fez um. Não saiu. Saiu, veio o O, ficou Ivo. Só que vocês, quando sai só um gazinho assim do spray, ele meio que molha a parede, sabe? Uhum. Daí só que aquelas paredes de concreto, que absorve assim, chuva, tu olha assim, tá polvo aqui, né? Da medida que tu vai saindo e vai secando, vai. Ivo. Sim, que tá até hoje, tá? Que eu passo quase toda semana, eu acho que 2 ou 3 vezes na semana eu passo lá. Uhum. Ontem mesmo eu passei e ainda tá lá, o golpe foi no Ivo. Mas ficou marcado isso aí, é uma das histórias que a gente vai contar por muito tempo, o golpe foi no Ivo. Uhum. Mas a intenção era outra, mas ficou, acho que foi quase que assim, intencional, porque a coisa ficou marcado. Um momento assim bem hardcore daquela época que a gente estava vivendo, né? E que felizmente eu acho que deve ter acabado no domingo, assim espero. Assim espero. Mas militância política, cara, eu acho que isso aproximou muita gente aqui na cidade, né? Aproxima muita gente de várias vertentes. Tanto é que segunda-feira a gente estava lá na comemoração, lá na Praça Nova, e eu encontrei muita gente lá. Muita gente que eu não via há muito tempo.
e que se aproximou e fez amizade e se conhece dali pela militância política, assim. Sim. Eu, inclusive, só não tive lá porque eu tava tendo uma crise de cálculo renal em casa. Sim, eu sentia falta de muita gente. Eu estaria lá, assim, né, curtindo com meus amigos, mas tava... troquei esse rolê por outro rolê, assim, bem... Pois é, sabe que aí a gente chegou lá depois que eu esperei até a finaleira, assim, pra poder sair pra rua, né? E aí quando deu, assim, não tinha mais como virar ali, aí a gente foi pra lá e encontrei muita gente, militantes antigos estavam ali, sabe, curtindo ali, né, comemorando, sabe? E apesar de que choveu um pouquinho, mas depois que choveu ficou melhor ainda, né? Porque aí chopp grátis, inclusive o chopp era lá do Whisky Chopp, do Luizinho. Então a gente bebendo e se divertindo e conversando e relembrando esses momentos complicados que a gente viveu da política nacional nos últimos 4 anos, né? Foi bem legal. O Wilgner estava lá. Mandando as fotos lá, né? Assim, tamo aqui louco de que suco, cara. Vem. E é interessante como ver assim, que a gente vê que tem várias gerações da tipo, tu militou na mesma época no Japão. Sim, E tem ainda uma outra geração entre o Japão e a minha, sim, de militante aqui na cidade, sabe? Daí depois quando eu cheguei, tipo assim, exato. Vai perceber. Exato, os anarcos ali, tipo, tinha meio que aquela galera que era mais antiga na parada. Isso. Mas isso é interessante, assim, sabe? E agora a gente vê, eu também não consigo ter um alcance para sondar como é que tá a amplitude, assim, da galera mais jovem ali, mas eu vejo que tem vários rolês, assim, tem vários rolês diferentes, umas paradas assim que não tinha na minha época, que sabe, de vocês, algumas perspectivas novas, né, que eu acho que algumas são bem interessantes até pra gente, né, pra gente seguir debatendo, mas Sim, justamente o que eu cheguei assim, aí tentei ir na fila do shopping umas 2 vezes, não consegui. Mas aí eu fiquei assim, encostado, observando quem estava por ali. E a gente via justamente várias gerações de militância, assim, né? O pessoal lá dos anos 70 ainda estava por lá, o pessoal que começou nos anos 80. Mas tinha uma grande juventude, tinha uma gurizada muito forte ali que estava, sabe, que vestiu a camiseta, que estava na rua fazendo campanha, né? Que tem uma perspectiva boa, que aprendeu, eu acho que quando criança... Bom, o primeiro governo Lula foi em 2003, né? E a primeira vitória do Lula foi 2003 ou antes? Foi 2003 que ele ganhou a primeira? Ou antes? Não, acho que foi antes. Bom, mas essa gurizada que estava ali, que eu percebi assim, era uma gurizada que, tipo, eles aprenderam a acreditar no projeto do petista. Então, assim, com os pais, com os amigos, então, e eles estavam ali bem... estavam bem empolgados com essa nova possibilidade de um novo governo petista, assim, uma gurizada que foi beneficiado com os projetos sociais do PT, assim, o pessoal que está hoje na universidade, por exemplo, né, tinha muita juventude ali, então eu acho que foi importante isso aí, a gurizada tá lá justamente para mostrar uma nova cara da militância, né, da militância política. Uma primeira infância também numa época em que o povo tinha alguma série de garantias sociais que a gente achava que estava já bem garantida, né? Sim. Que a gente não pensou que ia ter que estar precisando lutar por elas de novo a tão curto prazo, né? Sim, sim. E por conta, assim, tipo de reveses políticos, né? E dispositivos que, se a gente analisar hoje, assim, a maneira como foi construído foi tão banal e foi tão rápido, sabe? Sim. Porque demora-se, geralmente, assim, aqueles ciclos, né, da política, assim, tem o mandato entra, daí tem 2 anos de maior constrição e depois 2 anos assim para investir, daí um segundo mandato, que geralmente tem mais desgaste que o primeiro, uma troca, e a gente vê assim aquele crescente assim de direito, e eu também percebo assim, não é os direitos políticos e as políticas públicas que o povo dispunha antigamente, inclusive elas não são um presente dos partidos, né, para as pessoas, né? Isso aí foi uma conquista da sociedade, do povo organizado, que os partidos, né, oferecerem, não foi nada sem muita luta. Nenhum partido chega assim, acho que eu quero dar um Bolsa Família, acho que eu quero... existe esse projeto, mas esse projeto ele bebe das pautas dos movimentos populares, que já são bem antiguinhas. Exato. E daí essa galera que lutou por isso e fez, e aconteceu, daí chega num ponto em que
que isso se estrutura a partir do Estado, que é o Estado que começa a oferecer isso daí, gera uma certa acomodação. Não é mais eu que tenho que ir lá meter as caras e lutar, eu só posso eleger esse magrão ali, ele vai, tipo, mesmo que eu tenha minha perspectiva política que é anarquista, né? Eu também não vou estar aqui fazendo tipo, um sectarismo para conversar em termos de como é que funciona as coisas a nível mais amplo. Mas, tipo, mesmo pro cara que quer ir lá e votar em alguém, delegar esse poder para outra pessoa, ele vai precisar de ter um povo muito organizado na rua, até para que o cara que ele elegeu continue governando, né? Para que não seja interrompido, para dar um prenúncio de golpe, assim, não, pá, tem uma galera aqui para, né, para segurar as pontas, né? Mas eu acho que a gente nunca percebeu, a gente percebeu o quanto é frágil a nossa democracia, né? Porque nunca a gente teve tão ameaçado, ou as pessoas ameaçando a democracia. Hoje mesmo tem várias manifestações aí no Brasil inteiro, aqui na igreja teve manifestações, acho que está tendo ainda, de pessoas que não conseguiram, não caiu a ficha, eles não conseguiram entender o significado da democracia, né? Eles estão alegando, ou solicitando uma intervenção militar, que para eles seria a solução para resolver o problema da derrota deles. E como as pessoas, até agora a gente não consegue entender como que as pessoas não admitem uma derrota. É um problema, às vezes é por uma questão até pessoal deles, nem é pelo Brasil, nem é pelo coletivo, é por uma questão meramente pessoal. Elas alegam questões, a ameaça do comunismo é tipo... tu acreditar em mula sem cabeça. Sim, sim. Né? Apesar de que eu acho que existe mula sem cabeça. Lobisomens também existem. Sim, mas tem até uma caçada ali na Vila Nova bem inflamada, né, uns tempos atrás. Né? Exato. Mas assim, ó, a gente... Tem o couro na parede, assim, né? Como a nossa democracia foi banalizada, né? E as pessoas não têm essa capacidade de entender como ela funciona. Então as pessoas estão descontentes porque perderam nas urnas. É tipo um jogo de futebol, a gente está dentro do estádio, terminou, a gente sai para a rua porque vai brigar porque o nosso time perdeu. É uma banalização total. Sim. E não cai a ficha, e esse é um grande problema. Eu não sei se as pessoas são... Eu não vou chamar as pessoas de burras, nem de ignorantes. Talvez falta um pouco de bom senso nisso tudo. E também passaram 4 anos se mal acostumando assim, com um governo que está ali para fazer o que pais displicentes fazem com os filhos, assim, sabe? Tipo, porque a política não tem que se orientar pela vontade, sabe? Ao que o meu eleitorado quer. Exato. Isso daí, tipo, um vereador, por exemplo, um pessoal do legislativo, assim, ó, o cara que é vereador, que é deputado, ele pode se dar o luxo de dizer assim, eu legislo pro meu eleitorado, sabe? Porque ele daí para representar um segmento da população. Agora, o executivo não tem disso, o executivo tem que governar para quem elegeu ele, para quem elegeu ele. Elegeu, exatamente. Daí, tipo, são 4 anos de um cara que só conversa com quem elegeu ele, só conversa para dentro. Ele não tem, assim, menor interesse de pregar uma união a nível nacional com outro, né? Ele quer falar para dentro, sabe? Sim. E dar aquilo que o eleitorado dele quer. Se o eleitorado quer ser preconceituoso, não, agora eu vou ter dar o aval institucional para ser preconceituoso. Exato. É assim, eu quero criticar tal minoria, eu tô sendo oprimido porque eu não posso criticar a minoria. Não, agora tu pode, cara, tu pode. Porque o presidente vai lá e faz pior. Então daí passaram 4 anos se mal acostumando. Essa galera obviamente não ia aceitar o resultado, né? E não ia ter a maturidade para aceitar o resultado numa eleição, sabe? E tu sabe que essa questão de que eles reivindicam muito a questão do direito a falar a merda que vier na boca, o direito de livre expressão. Mas eles também não conseguem entender, não conseguiram entender até agora, até onde vai a livre expressão, até onde tu pode se expressar, até tu ofender uma outra pessoa. E eles se acostumaram a isso, a ofender ofender as minorias de qualquer forma, assim, seja negro, gay, um bandista, a pessoa que não concorda com eles ofendem. E isso nas mídias sociais está recheado desse tipo de coisa. E isso faz com que divida as pessoas, né? E também eles nem agregam simpatia alguma da forma como eles se manifestam. É um absurdo total assim nas redes sociais. E também, se a gente for ver, eles não entendem o fato de que, liberdade de expressão. Só que a pessoa que foi ofendida, ela também tem liberdade de chegar lá e dizer assim, isso aí, me falou, me ofendeu, né?
E um país organizado tem um código penal que pode estipular, inclusive, que certas ofensas talvez venham a ser crime, né? Uhum. E daí o cara é livre para lá fazer. A liberdade de expressão também dá pro cara, tipo, o cúmulo da liberdade também te dá o cúmulo da responsabilidade, que tu fala, né? Sim. E tu sabe que, assim, uma coisa que eu venho percebendo muito, que foi muito utilizada na outra campanha eleitoral e nessa também foi utilizada muito, foi a questão do fake news, né? E isso aí que eles reivindicam também. Sim. Eles têm direito a produzir mentiras o tempo todo. Sim. E aí eles são caçados, teve agora uma grande empresa aí de comunicação, não vou falar o nome para não dar crédito para eles, mas eles foram caçados também, porque eles ficavam 24 horas produzindo fake news. 24 horas. E aí quando o STE lá, o Superior Tribunal Eleitoral, caçou eles, né? E aí eles foram para a rede social dizer que eles estavam sendo cerceados do direito, da liberdade deles de falar o que quiser, inclusive mentiras. E eles produziam mentira 24 horas por dia. Aí, ontem, um deles caiu a ficha do cara, assim, o cara se deu de conta que realmente eles estavam indo, o editorial deles estava indo para um caminho tortuoso, que eles iam, se eles continuassem com essas mentiras que eles vinham produzindo, eles iam perder até o direito de transmissão, de ter a concessão para transmitir a rádio, TV deles. E como as pessoas conseguem acreditar na fake news? Ontem mesmo, não sei se tu viu lá em Curitiba, que fizeram uma fake news que tinha... Prendido Alexandre de Moraes. Prendido Alexandre de Moraes. Cara, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu sentia pena dessa gente. Eles comemorando, gritando e festejando, assim, orando de joelhos. Delírio coletivo. Delírio coletivo. Como é que faz as pessoas acreditarem nisso? Eu já acho que, cara, lá, tipo, com todas as críticas que eu tenho ao Alexandre de Moraes, que é um cara que foi indicado pelo Michel Temer também, pessoal. Ninguém aqui é fã do Alexandre de Moraes. Ninguém gosta do Alexandre de Moraes. Ninguém gosta dele. Eu não gosto dele. Mas a gente quer que exista um STF, porque é importante a existência dele. Sim, claro. Até para poder criticar o STF. Exato. Tem que existir o STF. Quem está ali nos assistindo? Renato Machado. Renato Machado, obrigado pela audiência. Obrigado. Sabe que, pois é, o STF precisa existir em qualquer país civilizado que tem tribunal. Né? As pessoas que não querem podem ir lá para o Afeganistão, lá para os países que não tem STF, lá não tem STF, podem ir para lá. Mas é uma garantia legalista que nós temos, né? Para manter a ordem no Estado. Até porque as leis existem justamente para nos, para nos limitar, para nos dar a orientação de que forma que a gente tem que agir na sociedade. Mas a produção de fake news, cara, assim, eu não sei, as pessoas elas conseguiram chegar num estágio de delírio coletivo. É uma paranoia coletiva, assim, é uma coisa maluca, porque eles querem acreditar na fake news. E aí, ontem, a fake news foi produzida onde que o Tribunal de AI está no Brasil e acaba de prender Alexandre de Moraes. Cara, que loucura. E isso leva... O Tribunal de AI nessa hora assim, ó. Exato. Exato. E eu não sei, cara, eu não sei se é burrice, se é inocência dessas pessoas, se é assim, falta de informação, né? Elas não procuram checar as informações, elas vão atrás de qualquer... Se tu é do grupo delas, tu estabelece qualquer mentira lá, pega qualquer jornal, qualquer veículo de imprensa e coloca uma informação pior possível, que nem essa, elas vão atrás. É tipo o banheiro unissex. Até hoje eu não recebi meu kit gay, estou esperando. Não, eu vi assim, de colegas, professores... Sim. Professoras, assim, ó, que em 2018 me viam com a história do kit gay. Assim, ó, faz o seguinte, entra na biblioteca da escola, me acha um kit gay e me atrasa aqui, ó. Que eu viro o voto pra ti na hora. Assim. Me entrega o kit gay. Eles não sabem que a escola recebe as coisas do MEC com um papelzinho dizendo quantos livros chegaram na escola. Isso é tão fácil de verificar, assim, é tão fácil. Qualquer funcionário da coordenação de uma escola assim te dá ali a relação de livro que tem na biblioteca. Tipo, vai ter kit gay, era um troço, esse era um ardil que tava lá só esperando, né, a dar ganhar, para o professor chegar assim, aqui o kit gay, aqui o kit gay, agora todo mundo tá brigando. Cara, e as pessoas acreditaram nessa questão, acreditaram muito piamente, e inclusive na mesma época eles fizeram lá uma lista de livros proibidos, né? Tinha Machado de Assis proibidão.
Eu tinha aqui Machado de Assis. Proibiram... Brás Cubas, né? Cuba, né? Brás Cubas. Ah, Eles proibiram escritores de renome, escritores conhecidíssimos que a gente estuda toda a vida acadêmica, a gente está estudando Machado de Assis. As pessoas vêm aqui para ler Machado de Assis, para comprar Machado de Assis, para poder ler, para poder fazer até mesmo concurso, porque até para poder aprender a fazer redação, as pessoas estão lendo Machado de Assis. E eles proibiram uma série de livros. Inclusive eu lembro que na época o Paz mandou recolher lá naquela feira, no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, que tem uma feira grande lá de livros. E aí tinha uma charge lá que um chargista carioca fez, perguntando aí tinha um gari perguntando pro Paz, recolhe todos os livros, e o Paz disse assim, só os que me dão tesão. Porque chega a ser um absurdo. E esse ano eles vieram com a questão do banheiro unissex. Banheiro unissex. Velho, é uns absurdos totais. Assim, bom, em casa, quem é que tem mais de um banheiro em casa? Né? Raramente tem escola precisando assim, de banheiro decente, sabe? Só o banheiro. De vez em quando a gente vê que a estrutura do banheiro da escola que não é das melhores. Poderia ter uma acessibilidadezinha ali, sim, poderia, né, ter uma pia notura ali dos alunos menores, um monte de coisinha assim, né? Isso aí que os banheiros precisam ter. Tu acha que um partido ia estar fazendo a proposta de remodelar toda a estrutura da escola para criar os banheiros assim, para ser unissex. Cara, isso aí deve ter alguém, uma mente elaborante, uma mente satânica, assim, contaminada com alguma situação, assim, uma pessoa completamente demente para poder produzir esse tipo de coisa. Mas tem uma coisa que eu estava pensando ontem, depois que eu vi o fake news da prisão do Alexandre de Moraes. Eu acho que tem um cara muito sacana por trás, que se diverte com isso. Que produz fake news e fica rindo. O que eu vou inventar agora? O que eu vou inventar para esses malucos agora? Eu acho que quem produziu aquele fake news do Alexandre, da prisão do Alexandre ontem, cara, eu tenho certeza que o cara ria. Que era da esquerda. Só pra... Teve aquela outra fake news... Aquela outra fake news dos caminhoneiros em Brasília. Tem um vídeo muito famoso dos caras chorando. Tem dois caras assim, e eles estavam trancando Brasília, e aí aparece um cara com um bigodão desse tamanho, assim. O presidente Jair Bolsonaro acaba de decretar estado de sítio no Brasil. E começa a chorar. Estamos em estado de sítio, vibrava ele. Vibrava, assim, chegou outro cara, abraçou ele, estamos em estado de sítio, não sei o que tem, o STF tá todo preso. Cara, esse aí, assim, é o mais icônico de todos, foi esse. Porque o cara simplesmente, assim, ele não sabe o que é estado de sítio. Eu acho que nunca leu a história do Brasil, a história do mundo. Sim. Sabe? E ele... O que é o estado de sítio? Assim, não tem como tu não saber, tu não vai saber que ele tá em estado de sítio pelo celular, sabe? Exato. Não vai ser o celular que vai ter informado não vai que ser. o país agora tem estado de sítio. Exatamente. Vai estar vendo, passar as coisas na tua casa, tu vai ouvir uns barulhos, assim, uns estouros, uns pipocos, assim. Não vai receber um WhatsApp que nós estamos em estado de sítio, né? Bem pelo contrário. Sim. Mas o cara, eu acho que falta muito, assim, eu acho que justamente falta conhecimento das pessoas, falta aprender a história, né? E eu acho que não é por falta de mecanismos. Hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem várias bibliotecas, tem sebo como o nosso aqui que tem livros de história, mas falta ler muito, falta conhecer da onde a gente vem, a história do próprio país, né? A história do Brasil, que viveu aí uma ditadura militar, e para poder entender o que realmente significa essas coisas. Hoje as pessoas aí estão em todo o Brasil reivindicando a intervenção militar, o artigo 142, que eles pedem muito esse artigo 142. Eu tenho certeza que muita gente nem leu o artigo, só sabe que é o artigo 142, pedindo intervenção militar, sem saber do que está pedindo, sem saber, sem entender o significado de tudo isso. Né? E isso é um absurdo, assim. Até eu assisti um comentário, acho que foi do Cauê Moura. Não, do Cauê Moura. Acho que são dois Cauês, é o Moura e o outro é o Nando. Então foi do Cauê. O Nando é pau no cu. O Nando é pau no cu. O Cauê Moura falando assim que como as pessoas que têm bom senso, como as pessoas que conhecem a história, a nossa história, a história do mundo,
elas sofrem para poder explicar para as pessoas o significado dessas coisas que eles reivindicam, né? Entra aí, faz favor. Entra aí. O Cássio e o Jader. Os garotões. Entra aí. Aí ele tava falando, né? Como as pessoas... E aí, Cássio, tudo bem? Joia? Tudo bem, então? Tudo bem. Daqui a pouco a gente... E aí, mano? Tudo bem? E aí, joia? Nós estamos aqui num raciocínio. Pai. Sentem aí. Já. Tá. Hã? Meio aqui do lado já. Tá bem? Tá, nós estamos aqui. Mas ele tava falando assim, como as pessoas sofrem para tentar explicar toda essa situação. Porque tu tá vendo que as pessoas que não querem entender, elas não querem entender mesmo, elas fizeram uma barreira, elas têm uma névoa assim, e elas não querem enxergar a realidade. E isso aí é preocupante, porque se as novas gerações, eu tenho esperança, eu acredito na rapaziada, porque se as novas gerações começarem a criarem barreiras para não entender a história, o futuro do Brasil e do mundo vai ser complicado. E a gente vê assim que nem utilizando assim, ó, termos mais não uma questão assim tipo que dependa de uma opinião política pessoal ou de uma ideologia pessoal assim, ó, não, na economia assim, ó, em termos econômicos de vez em quando não cai ficha dos caras, sabe? Tipo um país que digamos, vamos passar agora para uma intervenção militar, o que vai acontecer? Vai falir. Você vai falir simplesmente. Sim. Porque o investidor estrangeiro, os países que são parceiros do Brasil, eles só o são porque eles sabem que o Brasil até então é um país seguro para certas coisas. Por exemplo, se tu quer investir dinheiro, tu quer ter certeza que esse dinheiro vai voltar para ti, sabe? Que tu vai ter o retorno que tu quer ter com aquilo ali. Então, um investidor começa assim, ó, ele tem aqueles índices de combate à corrupção, sabe? E o Brasil está saindo assim, tipo, do índice aceitável, né, em termos de combate à corrupção. Sim. Por que isso? Porque se o cara, digamos que eu tenho uma empresa que quer investir aqui no Brasil, se ele sabe que aqui a corrupção não é punida, o que vai garantir para ele que a empresa dele não vai ser roubada por um funcionário, que vai ter algum escândalo interno de corrupção ali, que corrupção no setor privado corre também bastante, né? Não, o pessoal, né, se esquece disso. E daí, que garantias que ele tem, sabe, de que ele vai conseguir punir as pessoas que fizeram isso, que o governo e as instituições vão, né, então, ou seja, esse país começa a ser categorizado como inseguro. E o investidor já não vai procurar mais tantos países, vai procurar outros países. Exato. E a mesma coisa, um país para fazer um acordo comercial contigo. Tipo, uma ditadura, tu não tem como escrever o que uma ditadura fala. Ele pode, tipo assim, fazer um acordo contigo agora, mas como o interesse dele, ele pode mudar, como muda fora delas também, sabe? Mas como aquele presidente, digamos, de um regime democrático, ele está limitado pelo que ele pode, pelo que ele não pode fazer pela Constituição, os outros países fazem assim, não, ele vai assinar um acordo com a gente aqui, ele é obrigado a cumprir com as normas, porque ele apresenta aquele país, ele pode sofrer sanções, ele pode, né, sofrer uma questão mais a nível disciplinar, se não acontecer, né, ele pode ser punido por irresponsabilidade fiscal se ele deixar o país sem pagar uma dívida, uma cláusula de um acordo lá fora. Então isso daí faz para os olhos de fora ver que esse país é seguro, que esse país é tranquilo, é de boas. Agora, se eclode uma ditadura, se o país começa a minar todos os instrumentos de combate à corrupção que aconteceu nos últimos 4 anos, sabe? Né, houve um sucateamento dos mecanismos de combate à corrupção, de investigação no país, sabe? Para blindar a família do presidente, para blindar aliado disso, daquilo, entendeu? Isso daí escolhendo a imagem do país lá fora, escolhendo. Sim. E tem assim, as pessoas elas estão teimando. Literalmente a gente perde dinheiro, né? Literalmente perde dinheiro. Eu tenho um vídeo eu acho que um vídeo foi fundamental, uma semana antes da eleição, foi da Cátia Abreu, ela explicando exatamente esse tipo de situação. Né? Que se o país caminhar por um regime autoritário, através de um golpe, os países que têm relações comerciais conosco, eles já vão nos ver com outros olhos. A União Europeia lançou uma nota uma semana antes da campanha, e a União Europeia não é comunista. A gente tem que sempre explicar isso. Atenção, gente. Atenção. A União Europeia não é comunista. Eles explicando. Passa o marca-texto nessa parte do livro.
eles explicando que a partir do ano que vem eles não vão diminuir o nível de negociação com países que promovem desmatamento. Né? Isso atinge diretamente nós aqui, porque os níveis de desmatamento desse ano foram altíssimos, bem mais do que anos anteriores. E isso aí preocupa todo o setor agro, né? Porque a Cátia Abreu ela é desse meio, né? Ela é do meio agro lá de Goiás. Então, e ela fala com propriedade sobre isso, né? E ela ressaltou várias vezes que o povo brasileiro precisava tomar cuidado com isso, porque isso pode interferir muito nas negociações que os agricultores têm com a exportação, né? Que os agricultores vendem para outros países, pode afetar diretamente isso, porque a gente precisava tomar cuidado. E tem outra coisa também que surgiu muito agora durante essa campanha, as pessoas falando sobre o medo do comunismo. O medo do comunismo. Que as pessoas assim, a gente vai virar uma vuvuzela. Nós vamos virar uma vuvuzela, uma Argentina, mas nunca existiu, eu a princípio nunca vi uma real ameaça do Brasil virar uma vuvuzela, uma Cuba. Nunca existiu. Só que nem lá, tipo anos 50, não, 60. nem muito nem tempo, antes. nem antes. Nunca houve essa possibilidade. Né? Até porque a gente vem de umas vertentes de esquerda, a gente sabe que não funcionam bem assim. Ninguém se une para dar um golpe comunista. E a gente vive um período pós-Guerra Fria. Depois da Guerra Fria, muita coisa mudou, o mundo mudou. Né? As relações internacionais mudaram. Né? E eles começavam a pregar isso, porque vai ter que a gente vai virar comunista, que o Lula é comunista, que o PT é comunista. Mas nunca existiu esse perigo. E tipo, no imaginário das pessoas, a gente vai perder propriedade, o cara que é dono de um Corsa... Sim. Um Corsa 96. Tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho, só tenho um Corsa. Não, e aí, eles metiam esse medo nas pessoas, né? Então, assim, as pessoas ficaram, tipo, ter medo da mula sem cabeça, ter medo do lobisomem, não existe, sabe? Não existe possibilidade nenhuma de virar um país comunista. Até porque o governo que vai assumir agora, a partir de janeiro, espero que assuma, o Brasil ele tem que manter ou recuperar as relações internacionais que foram simplesmente cortadas por esse governo atual. Né? Esse governo atual, ou o presidente, ele foi decretado assim, considerado um pária internacional. Né? Ele só se dava lá com o Slobodan, aquele lá da Hungria, mas com mais ninguém. Né? E tem a relação dos BRICS também, que foi... Isso foi a primeira coisa que o Guedes assumiu. Eu já ia comentar também disso. No ano que entrou ali, quando entrou o Guedes como ministro, eu lembro como se fosse hoje, uma repórter chegou assim com o microfone para ele assim, você fala, Guedes, como é que vai ser a relação do Brasil com os BRICS? E ele falou assim, na maior da grossura, assim, o BRICS não é prioridade para o Brasil. Pois Não gostou? Não gostou? Viu como o tom é parecido com o nosso presidente? Falou Sim. assim, como assim, tipo, agora ser grosso tá na moda, agora ser grosso é legal, eu quero ser grosso, sabe? Exato. Sabe? E, tipo, imagina, a única maneira de um país de terceiro mundo, isso que chama BRICS, assim, não tem a menor relação com qualquer sombra de nada de socialismo. Exato. É para o país de terceiro mundo poder ser capitalista de um jeito que ele ganhe. Porque o capitalismo funciona de maneira diferente em país pobre e país rico. Entendeu? O modelo de consumo que tem nos Estados Unidos, o pessoal fala assim, porque lá não tem imposto, porque a gasolina é tanto centavo, porque lá o meu videogame é mais barato. Sim, porque para eles poderem ter esse modelo de consumo, tem que ter um cinturão de países pobres ao redor para fornecer mão de obra barata e matéria-prima barata. Exato. E nós somos um deles, porque a gente é um país que exporta commodity para fora. Então, ou seja, para um país pobre participar do capitalismo sem estar perdendo nessa relação, né, tinha esse BRICS, que era o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Que eram os países que chamavam bloco emergente, né? Então era essa galera que estava despontando ali, os países que tinham maior taxa de crescimento dos países, que a terceiro mundo é uma denominação bem ultrapassada já, né? Mas daqueles países que chamavam de terceiro mundo, eram aqueles que tinham uma taxa de crescimento maior, né? Então eram os que estavam liderando essa galera. Exato.
Então, e a Rússia não é comunista, tá? A Rússia faz parte do BRICS, eles não Outra são coisa comunistas. pra marcar, Marca passar também, marca texto a ali no Rússia livro, não é comunista. botar uma setinha, Mas- dobra a página do livro nesse lugar e cai na prova. Mas é que tá aí, esse pessoal, tipo, eles pregavam muito essa questão, assim, né, que vamos virar um país comunista, que o Lula, na época que foi presidente, investiu em países fora do país. Tipo, tinha durante a campanha, uns trechos lá, que eles falavam que Belo Horizonte não tem metrô, mas lá na Venezuela tem o porto lá em Cuba. Mas é que as pessoas não entendem nada de relações internacionais. Só que aquilo ali foi um empréstimo também. Exato, e que no contrato o Cuba tinha que contratar empresas brasileiras para poder ir fazer lá. Um país levar, assim, ó, como vitrine das suas relações diplomáticas ao que ele tinha de mais eficiente em certas áreas, que eram as suas empresas de infraestrutura. Sabe? Exato. Então, tipo assim, ele deu um presente para o empresariado brasileiro. Exatamente. Então, os empresários brasileiros, as empresas brasileiras ganharam. E a outra coisa, assim, por exemplo, muitas dessas empresas estavam envolvidas, por exemplo, na Lava Jato. E o que acontece? Vamos pegar um exemplo muito simples, assim, ó, final da Segunda Guerra Mundial lá na Alemanha. Daí várias empresas estavam envolvidas, né, em escândalos e outras coisas que envolviam direitos humanos dentro do Partido Nazista. O que aconteceu? As pessoas dessas empresas, os donos das empresas foram julgados, foram punidos, né? E a empresa continuou intacta. Porque se eles falissem aquela empresa, eles iam falir a Alemanha. E como é que a Alemanha ia se reconstruir depois? Então as empresas que apoiaram isso, as empresas existem ainda. As pessoas foram punidas, foram culpabilizadas, né? E se responsabilizaram, recebeu assim a punição cabível na época para aquilo. No Brasil foi diferente. As pessoas foram penalizadas e eles quebraram as empresas. Eles quebraram um ramo que era extremamente forte, que era vigoroso no Brasil, que era esse ramo da infraestrutura, sabe? Para poder fazer claque, né, para as fake news de WhatsApp. Exato. Cara, assim, porque o tiozão aquele a tiozona que vive no WhatsApp, Sim. o que recebia de informação desse tipo, sabe? De que o Brasil preferia investir fora do que o Lula, né? Preferia investir fora do que investir dentro do país. Mas elas não se dão conta do quanto isso retornou para dentro do país, né? Porque de alguma forma ou outra retornava. E eu tenho certeza que os empresários dessas empresas que foram exportar ou mostrar o seu know-how de engenharia, seja de qualquer outro ramo, eles nunca reclamaram disso. Porque eles estavam ganhando muito dinheiro. Sim. E ganharam muito dinheiro com isso. E eu nunca vi ninguém reclamar. Se for consultar eles, tenho certeza que eles vão dizer que foi o melhor momento da empresa desse pessoal. Só que as pessoas, elas não conseguem, eu acho que elas têm preguiça. Preguiça eu posso dizer que elas têm. Preguiça de pensar sobre isso, de refletir sobre essa questão. E aí é muito mais fácil, talvez para eles seja muito mais palatável, acreditar numa fake news, ou de que não teve investimento no país. Aqui em Alegrete mesmo, cara, porque assim, ó, uma questão, eu lembro quando começou aquelas movimentações pela universidade pública aqui em Alegrete, pela Universidade Federal. Teve aqui todo aquele processo de luta pela federalização da UTAMP, não sei se você estava naquele momento. Eu tava assim, ó, eu tava isso aí foi que acho que estava na finaleira do ensino médio. Faz um tempinho, faz um tempinho. Bom, mas aí depois teve todo um processo depois o Lula venceu as eleições, e aí teve a questão da Unipampa. Aqui eu ainda lembro nitidamente algumas pessoas que quando começaram as obras da Unipampa, algumas pessoas falando mal de uma universidade, muito mal da universidade. Elas não conseguiam pensar lá na frente, elas preferiam escutar algumas lideranças locais aí de que a vinda da universidade para nossa cidade não seria bom. Né? Eles estavam comprando a ideia. Quando eu estava começando a fazer a Unipampa, eu estava na faculdade já, na Unicamp, inclusive.
E daí, tipo, tinha gente que preferia comprar a ideia que era muito melhor o governo comprar o calote do setor privado Exato, isso. e tu ter mais do mesmo, que já de vez em quando deixava a desejar, do que tu ter uma outra coisa, tu ia seguir tendo, e tu ia ter mais uma outra possibilidade, né? Na tua cidade, tu ia poder escolher mais de uma universidade para tu ir, para pública, gratuita, né? Exato. Não, e sabe que aí essas mesmas pessoas, eu tenho certeza que agora, passado esse tempo, elas têm uma outra visão da universidade. Não, se não tem, é porque realmente a pessoa não quer entender realmente que a vinda da universidade para a cidade, para Alegrete, a Universidade Federal, ela deu um salto de qualidade, porque veio muita gente de fora. Tem empresas que já foram criadas a partir de alunos, pessoas de formandos da própria Unipampa. As pessoas que vieram de fora, os alunos, trouxeram um conhecimento que nós não tínhamos, porque se estabeleceu relações as pessoas, a gente começou a conviver com outras pessoas que têm uma outra visão de mundo, uma outra visão de país, né? E isso aí melhorou bastante nas relações interpessoais, porque eu já conheci milhares de pessoas que vieram para a Unipampa. Tenho clientes, inclusive, da Unipampa, professores, alunos que vêm até aqui no sebo. Então, isso aí melhora também, melhora uma sociedade, melhora uma comunidade, né? Gera emprego, tem demanda, porque vai ter que abrir uma lancheria, vai ter que abrir um albergue, vai ter que abrir um outro mercado, vai ter que abrir seja o que for, mas melhora as relações, melhora todos os setores da sociedade. Gira a economia. Então, assim, as pessoas que pensavam dessa forma, eu queria encontrar elas novamente para que elas pudessem ou dar a mão à palmatória, realmente melhorou, sabe? E as pessoas têm essa dificuldade em entender que o novo vem justamente para melhorar, né? Inclusive, uma vez eu vi um prefeito que já não está entre nós, falar num ginásio e discursar assim: Alegrete não precisa de universidade. Sabe? Claro, ele foi vaiado, porque a maioria eram alunos, foi amplamente vaiado, assim. Pôncio Pilatos. Exatamente. Então, cara, eu não sei, são pensamentos assim muito pequenos, as pessoas não pensam na frente, elas não pensam na possibilidade do Brasil, ou da Alegrete, vamos falar da nossa aldeia aqui, do nosso feudo, melhorar com ideias novas, que é um pouco da minha área. Essa aqui, essa área especial. Expulsando umas pedrinhas aí. Tu ainda tá expulsando? É uma dor, né, cara? Eu não tive ainda, mas eu tive problema na próstata já. Esse é o mais próximo que nós homens podemos experimentar da sombra do que é dar a luz. Dizem que é uma dor terrível. Dizem que é uma dor terrível. Dizem que é uma dor, assim, complicada. Mas uma água é fundamental. Cara, tu sabe, assim, então, assim, às vezes as pessoas não estão também prontas para as mudanças. Porque as mudanças, elas precisam ser radicais. Né? E não me entendam mal quando eu digo radical. Mas as mudanças precisam ser radicais. A gente, às vezes, precisa mudar radicalmente, dar um curso diferente para a vida da gente, para que as coisas possam mudar, que as coisas possam se encaixar. Né? Às vezes aquele comodismo, aquela, né, vou levando. Eu sou totalmente de desacordo daquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu acho que a gente precisa provocar a vida, a gente precisa tomar rédeas da vida e tocar. Isso aí é para a vida pessoal e é para a vida comunitária, onde a gente vive, onde a gente trabalha, onde a gente estuda. Acho que a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam. E às vezes as pessoas não estão preparadas para uma mudança radical. Assim. Tu mesmo cortou o cabelo. Foi radical pra ti? Foi. Imagina, porque eu cacei uma foto tua lá para colocar na chamada, não tinha uma foto recente. Já uma pessoa vai estar olhando assim, sei lá, é fake news essa divulgação é fake news. Pequena divulgação, o cara tá outro. Cansou do cabelo? Ele tava 20 anos de cabelo comprido. 20 anos de cabelo comprido, cara. Eu deixei crescer não, tava 20... 20 anos, eu deixei crescer com 12. 12? Mas é uma mudança, cara. Tu nem te reconheceu, tu mesmo. Eu olhava no espelho assim. Não sou eu. Não, mas foi pra ficar mais prático, né? Sim, fica bem mais prático, cara. Eu também tô trabalhando em 4 escolas, né? Poder lavar o cabelo, enfiar a cabeça debaixo da torneira, lavar assim, ó.
e deu é uma benção, né? Então, para poder atender as correrias. Sim. Em qual é as escolas que tu tá agora? Estou no Honório Lemes de manhã, de noite estou no Valdemar Borges. Daí eu tenho 2 tardes ali no Lions Club e sexta-feira eu vou pro Polo, lá pro Polo de Jacaraí. Ah, é corrido, né, cara? Corrido. Acho conta, né? Exato. Cara, tu sempre quis ser professor ou como é que foi? Como é que surgiu o lance assim? Meu primeiro vestibular que eu fiz no Fringe, eu fiz o PEIS para psicologia na FSM. Daí foi uma época assim, a família falou assim, dá uma esperadinha mais um ano aí, quem sabe, né? Então uma situação lá tão 100%, mas quem sabe o ano que vem tu tentia de novo, né? Tu passou agora, passa de novo. Daí tá, né? Eu também não tava muito afim de sair, né? Eu terminei o ensino médio com 16 anos, sabe? Daí não tava muito assim já decidir uma coisa assim. Daí fiquei ali um ano fazendo cursinho pré-vestibular, fiz vestibular de inverno no campo, passei para história. A ideia era ficar assim até, né? Me decidi por outra coisa, mas gostei muito da história, assim, sabe? Sim. Gostei muito, tinha uma galera muito massa lá. Meus colegas ali, e inclusive uma galera que segue hoje, segue estudando, segue se especializando, né? A gente teve uma turma ali que todo mundo meio que entrou na pós-graduação junto, entramos no mestrado quase na mesma época também, tem uma outra colega nossa, Paula, que já fez doutorado, sabe? Então uma galera que tá sempre, né, estudando junto, se trocando assim, tipo, dicas das produções que tem feito, assim, das leituras que tem feito. Então, daí gostei da história, mais pela história em si do que pela docência, e depois a gente vai pegando meio que pegando pelo gosto pela coisa, fazendo, né? Sim. E tu vai lá, tu estagia na turma de um professor, o professor tá fazendo tá lá fazendo uma pesquisa de doutorado lá, precisa de alguém para segurar umas turmas, para estagiar ali, né? Daí vai indo. Depois comecei mas isso aí foi, mas o gosto por dar aula veio bem depois ali, foi mais no final da faculdade, com comitante ali aos estágios. E aí tu encarou essa. E é bom ser professor? Tu gosta de ser professor? Olha, hoje em dia, assim, ó, eu acho uma profissão assim, ó, que te possibilita um monte de coisa, sabe? Tu te mantém estudando sempre. Tu te obriga a estar sempre estudando, sempre se atualizando. E tu também tu lida com pessoa, tu interage com pessoa, sabe? Que é uma coisa que eu gosto. E também trabalhar com formação de indivíduo também é uma coisa muito interessante, sabe? Sim. Não que a gente acha que o professor é o responsável pela formação, mas ele participa desse processo, né? Da formação do indivíduo, tá ali junto também nessa coisa dialética. E também pelo fato de que hoje em dia a gente vê várias possibilidades para abrir um debate, para conversar sobre alguma coisa, né? Já vai ter uns aí que vão dizer assim, professor, tá doutrinação. Tu doutrina teus alunos na sala de aula? Tem assim, tem esse aluno que é de direita, aluno que diz assim, eu vou votar no Bolsonaro, assim, por quê? Por quê? Uma coisa meio maiêutica do Sócrates, assim, me diga por quê, sabe? Então, mas é mais, porque a gente sabe assim, independente, claro, de abordagens que outros colegas têm, eu respeito muito todas as abordagens que existem, mas eu acho muito melhor assim, tu não chegar, sabe, martelando ali uma coisa, tu meio que lança uma série de argumentos ali, né, explica assim, tipo, então, né, vamos conversar sobre isso, sabe, para forçar a pessoa a elaborar o argumento dela, porque tem ideias assim, que são totalmente absurda, que se tu for, assim, que tu lendo, sabe, tu lê uma fake news ali do WhatsApp, pra ti ter super sentido, aí é isso aí mesmo, aí o do banheiro de sexo. Agora, bota isso na palavra, explica isso, agora me explica como é que eles vão operacionalizar isso a nível nacional, sabe? Cada filtro que passa essa ideia, ela vai ficando mais absurda e daí tu vai começando a se dar conta de uma, né? Sim. Não precisa ninguém lá te doutrinar, assim, é tu oportunizar ambientes que a pessoa vai qualificar a sua ideia, né? Vai elaborar melhor essa ideia, daí eu acho que aí é muito melhor, sabe? Tu sabe assim, as pessoas tem muita gente que começava a falar assim, a questão de opinião, opinião minha. Mas assim, a opinião tem que respeitar. Eu, assim, em partes. Quando a pessoa diz que ela tem uma opinião,
peço que ela justamente argumente sobre a sua opinião. E com argumentos que ela possa sustentar, com argumentação que ela possa sustentar na verdade. Porque se ela tem aquela opinião e ela não consegue sustentar aquela argumentação dela, não tem como respeitar uma argumentação. Ah, eu sou assim porque eu acredito no kit gay ou no banheiro no sexo porque a esquerda prega isso. Mas aonde existe isso? Existe algum programa, existe alguma palavra, existe... Os programas do Partido da maioria são públicos. Exato. Todo mundo tem acesso aos programas então não partidários. existe isso. Então, assim, E programa, pessoal, não é programa de TV do partido. É o conteúdo programático do partido. E às vezes as pessoas, assim, elas têm... porque é minha opinião é essa. Tá, mas se a tua opinião não se sustenta, eu não tenho por que admitir que tu propague ela. Né? Ou tem que estar baseada na verdade. A pessoa tem direito de expor a sua opinião embasada. Tem que ter embasamento. Ninguém tem obrigação de respeitar uma mentira. Exatamente. É o que eu sempre digo. Se está baseado numa verdade, se tem argumentos sólidos que possam sustentar ela, beleza, joia, não tem problema nenhum. Isso aí vale para a direita, para a esquerda, para qualquer setor, para qualquer, dentro do espectro político, para qualquer... E aí, tipo, se a pessoa não consegue, por favor, então tu pega e vai estudar, cara, vai ler alguma coisa, vai estabelecer novos critérios da onde tu vai tirar a tua informação, ou seja, um livro, ou seja, um site, ou seja, um site confiável, né? Seja de onde for, mas não vem... Agora, hoje de manhã eu estava assistindo um vídeo de um cara lá dizendo que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do país, e uma menina dizia que não, que era um absurdo, onde você viu? E aí o cara, não, mas tem fato, isso aí existe mesmo. E ela, não, porque tem notinha de quem comprou arroz dele, tem nota fiscal de quem comprou, guria. E o cara dizendo, não, existe o MST no Brasil, o maior produtor de arroz orgânico. Qual é a fonte? Aí uma outra menina diz assim, a fonte é o negócio do arroz aqui no Rio Grande do Sul, Instituto do Arroz Rio-Grandense. E essa é a fonte. E ela dizendo que não, qualquer produtor produz mais arroz que o MST orgânico, a gente está falando arroz orgânico, e não é verdade. E é verdade. E ela dizia que era mentira. Só que são esse tipo de coisa. E não é então, assim, eu tenho uma opinião, mas a tua opinião tem que a pessoa tem uma opinião, mas tem que estar sustentada, né? E senão, se ela não sustenta, procura te informar. Eu não respeito, cara. E hoje, eu não sei se tu percebeu que é muito mais fácil tu conversar com pessoas de direita do que essa extrema direita. Porque tem pessoas que são muito coerentes. Sim. Liberais, por exemplo. Os liberais são bastante coerentes da forma com que eles... Fernando Henrique ali, exato. Que chamam de direita iluminada. Exato. Ilustrada. Da forma com que... Eu não concordo com eles. Não tenho acordo nenhum com a direita. Sim. Mas é fácil conversar com eles, porque eles apresentam argumentos. E eles não ficam também assim, forçando. Quando tu vai argumentar com alguém, tu tá ali para convencer ou ser convencido. Né? Exato. E se tu tá dialogando com alguém assim, que tá pela esculhambação argumentativa total, assim, que tu sabe assim, não, essa pessoa realmente ela não tá certa, porque ela tá literalmente mentindo aqui. Sim. Daí tu não tem como entrar num debate com esse teor, assim, tu não tá ali tu tá ali no máximo pra defender o bom senso. Daí as pessoas dizem assim, mas é porque daí querem meio que inverter, né? Porque vocês não querem aceitar as coisas assim. Não. A gente gosta muito do debate político, a gente tem esse amor por essa questão, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exato. Não dá pra... Exato. E tem pessoa que confunde tanto isso que a gente estava falando agora há pouco do país que perde, digamos assim, dinheiro investidor quando entra no regime ditatorial ou quando se perde as garantias civis, né? E isso para o comunicador também. Sim. Tipo, eu tava recém agora aquele chororô lá do Monark, porque que não me deixam falar em fake news e não me deixam defender o nazismo. Daí teve empresas que não quiseram mais estar vinculadas ao nome dele. Exato. Daí ele achou que isso daí era ditadura, isso daí era o ruim, sabe? A empresa percebe assim, imagina, eu tô colocando meu nome, a empresa, digamos assim, né? Tá colocando o seu nome, né? O seu produto, como patrocinando uma pessoa, um comunicador. E esse comunicador não tem compromisso com a verdade
e faz apologia a coisas que hoje em dia no Brasil são crime. Essa empresa ela pode perder dinheiro por causa disso. E que garantias também que ela vai ter de que o investimento que ela fez com aquele produto vai reverter para ela? Que é, tipo, esse tipo de polêmica gera Ibope, mas será que é o tipo de público que vai querer comprar as coisas dessa empresa, sabe? Eles vão ser muito vistos, Sim. muito falados, vai ser muito badalado, você vai estar nos trend, vai irritar nos trend topics o assunto deles lá, sabe? Mas será que é esse tipo de coisa que vende o produto que aquela empresa está colocando lá? Porque ela não está sendo assim, ela não é um mecenas daquele comunicador ali, ela não está dando dinheiro para dizer, toma, faz o que tu quiser aí. Não, ela está investindo. Exato, isso. Porque eu quero que meu produto seja visto, que as pessoas que são possíveis compradores. Daí por que os caras se impressionam quando as empresas fazem uso do mais absoluto livre mercado que existe, assim, ó? Que é a possibilidade de escolher com quem que eles vão ter relações, né? Com quem que eles vão se relacionar comercialmente? Justo, o cara que se diz anarcocapitalista, né? Se apavorando, se não, da onde? As empresas não querem mais me patrocinar, agora eu virei um pária. Porque o cara se apavorou porque o feitiço virou contra o feiticeiro. Tudo aquilo que ele pregou, assim, ó, realmente aconteceu com ele, sabe? Exato. Aquele caso do Monark, sim, foi bastante polêmico e gerou muita discussão aí. Mas o cara estava defendendo o nazismo, ele queria defender a criação de um partido nazista no país. Uma coisa totalmente absurda, assim, surreal, fora, sem sentido algum, assim. A desculpa foi melhor, né? Eu bebi. Ah, sim, Eu bebi subo num poste ali, gurizada. Depois O Monark bebe e vira nazi. E foi daqueles podcasts de 5 horas. Ele disse que já estava podre de bêbado, já era de madrugada, já estava 5 horas bebendo e deu a desculpa, bebi demais. Falei merda. Mas a gente bebe e não faz merda, né, cara? Ele faz merda, mas a gente não a gente não comete crime. Não, assim, quando a gente comete mas a gente não vira um canalha politicamente falando assim. O último porre que eu tomei eu fiz live. Aí depois que eu acordei eu apaguei todas as lives. ai, a Carol viu, né? Bom, mas assim, cara, aí tipo... A gente tava falando sobre a questão de ser professor, né? Tu tá só na rede municipal. E estadual também. Estadual, o Valdemar. O Valdemar é que ali a escola é do município, o prédio é do município, ele tem 3 turminhas anexo, que é o ensino médio noturno anexo ali, que é do estado. Ah, sim, tá. E como é que é assim? Faz quanto tempo que já tá lecionando? Deixa eu ver, eu comecei a dar aula com estágio em 2009, 10. E daí depois, em 2011, que daí peguei daqueles contratos emergencial, de substituto do IFE ali. Daí depois mais estágio, em 2012, que acho que eu passei no primeiro concurso. Faz o quê? Quase uns 15 anos, então. 12 agora... Não, 2012. 2012. Pois é. 2012 faz. E... Quando tu chega na sala de aula, como é que os alunos te enxergam, assim, um professor todo tatuado, radical? Sim, não, tem que ter uma... Tipo, isso é muito bom pra quebrar gelo, sabe? Professor cabeludo. Mas tu abre uma porta que é coisa difícil de fechar, sabe? Nunca te chamaram de professor maconheiro? Eles perguntam, né? Eu categoricamente todas as vezes, porque o meu local é trabalho. Eu não posso estar... Aqui não. Tá me auto-explanando. Daí, mas o que acontece, assim, tipo... isso facilita muito a comunicação com eles, porque eles porque geralmente assim, o aluno tende a projetar no professor aquela figura, uma figura paterna, materna, talvez. Sim. E se é um aluno assim, que é uma pessoa que talvez tenha algum problema em casa, ele pode projetar a rejeição à figura paterna, à figura do professor também. Sim. Isso é uma coisa, né, que pode acontecer. Daí tu chega lá como um irmão mais velho, né, do Lisão. Mas isso aí que pode acontecer também, tipo, não que eu acho que o professor tenha que estar no púlpito ali, no pedestal, naquela relação hierárquica ali, né? Mas tu tem que ter aquele avental, aquele avental do professor, sabe? Uma questão profissional entre tu e o aluno, que é para tu conseguir, tipo, estabelecer certos limites. Porque total, é a tua profissão. O cara tá lá, eu sou muito contra essas coisas assim, tipo, porque professor é sacerdócio, porque professor tem que trabalhar por amor. Não, a gente é um trabalhador, como qualquer outro. A gente trabalha no ramo da formação, né, na formação escolar. A gente trabalha por dinheiro, né? Eu trabalho lá porque eu preciso pagar minhas contas, eu tenho aluguel, tenho água, tenho luz, entendeu?
Então, assim, ó, não é um sacerdócio. O sacerdote é o cara que tem uma vocação espiritual e ele faz aquilo por amor à causa mesmo, né? Exato. Tipo, por amor a gente faz militância, a gente faz arte, a gente faz cultura, a gente faz podcast. Exato. A gente faz um monte de coisa. Mas agora, tipo, a questão profissional da pessoa, assim, sabe? Não que o cara não possa ganhar dinheiro com as coisas que ele gosta também, né? Que ele né, faz uma coisa por amor também, tem um retorno também, né? Aquilo dá um up na vida dele, né? Mas, tipo, ser professor tem que ser uma coisa muito profissional, é a profissão do cara ali, né? E muita gente tenta meio que abraçar muita coisa, sabe? Daí tu vê professor, assim, que chega no final da carreira, assim, ó, tá com a voz estourada, de tentar abarcar, assim, as pernas, ou tá com, assim, ó, com uma questão de absorver todos os problemas dos alunos com ele, porque não tem como tu não te envolver, sabe? Exato. A gente se envolve muito nos problemas dos alunos, e não que seja ruim, né? Mas, por exemplo, assim, ó, o professor ele não está sendo menos profissional, isso de vez em quando é uma coisa meio difícil do pessoal assimilar, sabe? Acho que talvez o cara não está sendo menos profissional por não querer, assim, ó, tipo, mergulhar emocionalmente na vida do aluno, sabe? Tipo, o professor precisa saber de certas coisas da vida do aluno, né? Para ele não ser um personagem frio ali na escola, sabe? Que só passa no quadro da nota. Mas, tipo, saber que o aluno não vai faltar aula porque, sei lá, perdeu o emprego e está trabalhando de noite, né? Tá no turno que ele dava aula antes, ou que está passando problema de saúde, ou que está cuidando de um parente doente, né? Isso você tem que saber. Só que o que a gente não pode fazer assim, ó, é fazer isso daí, sabe? Virar a tônica da nossa vida, assim, sabe? Tipo, você querer ser o enfermeiro do aluno, querer ser a mãe que talvez o aluno não teve, ser o pai que talvez o aluno não teve, ser o assistente social que o aluno não teve, sabe? Tipo, né? E isso daí é muito bom, muito bonito. Se a escola puder ser um polo de promoção de assistência social, de saúde, etc, de um monte de outras coisas, de outras políticas públicas, né? A escola pode ser um polo que tá para promover outras políticas públicas de outras áreas, da saúde, da assistência social, mas ela tem que entender que é uma escola, ela tem que ir lá e tem que formar aquele indivíduo. Minha preocupação maior é que aquele aluno lá, numa escola periférica que eu dou aula, quando ele sair do terceiro ano do ensino médio, ninguém nunca mais vai sentar na frente dele e vai fazer ele fazer um cálculo, entendeu? Ninguém nunca mais vai sentar na frente dele e vai fazer ele entender como é que é a regra da vírgula. Talvez ele não ele esteja tão envolvido em outras paradas da vida dele, outros corres da vida dele, que ele não vai estar lá, né, tentando, tipo assim, dar um culpa por si mesmo. Então, a hora que ele vai aprender, assim, ó, como ele vai se expressar adequadamente, como ele vai elaborar a ideia dele, como ele vai escrever, fazer conta, entender a história do país dele para depois não ficar dando vexame na rua ali, né? Entender a história do país dele para depois não estar trancando BR em feriado, tá certo? Daí quem vai fazer isso daí é o professor. Daí você formou no terceiro ano do ensino médio, ninguém vai fazer isso para ele, sabe? De vez em quando a gente pergunta assim, pá, vamos pensar numa... Né, como é que a gente pode ajudar que o aluno está passando uma necessidade, está passando uma coisa, e a gente vai lá e faz, a escola vai lá, dá uma... Né? A escola faz vaquinha para aluno que precisa dele. E a escola que eu dou aula, ela se envolve muito com isso. Inclusive, é uma coisa que eu gosto da escola que eu dou aula, assim, a escola vai lá, o aluno está precisando de uma coisa, faz uma vaquinha. O aluno vende um troço, né, uma vez tinha aluno também que não sei se era bolo de pote, uma coisa assim, a escola vai comprar. Tem essa rede, né, de cuidado e promoção de outras coisas, né, que não somente educação. Mas o professor também tem que entender que ele não é um super-herói. Que a gente é uma das categorias mais precarizadas hoje em dia. Na relação jornada de trabalho e remuneração, se a gente for ver, a gente é um dos mais precarizados que tem hoje em dia no Brasil. Na época da pandemia, por causa daquela abordagem ridícula de que as escolas tinham que funcionar, sabe, para os pais poderem botar as crianças na escola, porque agora a escola é depósito de criança, né? A escola começa a depósito de criança. Para a economia poder girar, daí aquele negócio assim, tipo, sim, e o professor lá, matando no peito, mas né, teve um tempo que a gente teve um regime semipresencial, que foi um absurdo de horrível, né? Daí categorizaram o professor como profissão essencial, só para a gente não poder fazer greve durante o tempo da pandemia, sabe? A gente não ganha nada, né, de acréscimo no nosso salário que as outras profissões categorizadas como essenciais ganham. A gente só ganhou aquele tipo de promoção
que tu ganha um cargo diferente para fazer o dobro do teu trabalho ganhando o mesmo salário, Ganha o mesmo sabe? salário. E daí, basicamente, ano passado, para quem tava meio que por fora ali, né? Bom, quem é pai de crianças em época escolar viu, né, como é que foi acompanhar a formação ali do filho, o estudo do filho naquele modelo. O professor tinha que avaliar de vez em quando assim, ó, o aluno que fazia trabalho presencial, que estava vindo lá na escola, limitadinho, né, número de alunos por sala, com máscara, tudo, rigorosíssimo. Isso aí era um trabalhinho para esse aluno. O aluno que estava em casa, que só recebia pelas plataformas digital, tipo o Clique Ideia da prefeitura e o Google Classroom do estado, né? Era um outro trabalho. Tu tinha que fazer, então, como se tivesse duas turmas dentro de uma mesma. Mas não era só duas, tinha o aluno que também não tinha internet em casa. Isso é uma outra coisa. Sim. Daí esse aluno, ele não podia usar a plataforma. De vez em quando ele tinha um pacote de dados que permitia ele usar o WhatsApp. Daí tu tinha a atividade do aluno que mandava pelo WhatsApp, que diga-se passagem de aplicativo que não foi feito para dar aula nele. Então dar aula no WhatsApp é realmente bem problemático. E daí tinha um aluno que nem isso sequer tinha e que iria periodicamente na escola pegar uma folhinha impressa para fazer em casa e entregar. Então tu tinha de cada uma das turmas, se o cara dá aula do 5º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, que isso é muito comum, sabe? Daí tem gente que dá aula de assim, eu que dou aula de História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Artes, Ensino Religioso, sabe? Daí o que acontece? Tipo, é como se cada turma que tu dá aula fosse vezes isso, sabe? Para o cara que dá aula de Matemática e Física. Tipo, como se ele dá aula nas 3 turmas do ensino médio, são 6 turmas, na verdade. 6 cadernos para fechar. Daí de cada um desses cadernos tinha 4 formas de avaliação. O presencial, o Classroom, o WhatsApp e a folhinha. Então ele não tinha 6 turmas, ele tinha 6 vezes 4, 20 e o cara que é das exatas, não sei o que aconteceu. 6 vezes 4? 24 a 5 turmas, professor. Pois era um absurdo, cara. Não, e ficou muito precarizado porque a gente via aí o pessoal falando, às vezes a criança, o pai ou a mãe não tinham habilidade para lidar ali com o celular para mostrar onde é que, né, onde é que abrir o arquivo para poder preencher, para poder fazer a aula. Foi um período bem complicado mesmo. E o que eu espero assim, é que muitas famílias tenham se dado conta realmente assim, que a profissão que a gente faz não é qualquer um que chega ali, entra e faz aquilo ali, sabe? Sim. Porque a gente estuda didática, estuda pedagogia, é para saber qual que é o método mais eficiente de tu chegar e conseguir, né, de fato, né, aquilo que tu está falando é o que o aluno está entendendo. Isso aí é um troço tão complexo, a pessoa não Sim. E aí, tipo, que o que eu falei aqui realmente vai passar por vários filtros até o aluno de fato aprender aquilo, assim, né? E daí, as rupturas no processo, assim, mas para sem querer devagar muito, uma coisa que talvez eu queria que as famílias tivessem aprendido nesse processo é que o professor é aquela profissão, assim, que todo mundo mete o bedelho, sabe? O arquiteto faz um projeto para tua casa e ele te entrega assim aquele projeto e tu não fala assim, mas eu acho que essa viga aqui não tinha que ter, sabe? Não, tu confia no profissional porque ele sabe que aquele cálculo daquilo ali é o que precisa mesmo para sustentar a tua casa. O médico diz que tu tá com tal e tal condição clínica, tu confia no médico, tu não teima com o médico, tu não teima com o advogado, tu não teima com ninguém, só teimam com o professor. Com o professor. O professor, todo mundo se acha... Todo mundo vai lá e dá palpite na tua... Pode dar pitaco, que eles podiam estar ensinando os filhos dele muito melhor do que tu, sabe? Tipo, né? Uma coisa é tu ser o pai da criança. Sim. Isso aí, porque tu consegue ensinar as coisas dentro de casa, os bons modos, isso daí é um campo de conhecimentos que existe, é extremamente necessário, sabe? Como é necessário. Mas o conhecimento formal, acadêmico ali, né? As ciências que a gente ensina na escola, isso aí é um outro conjunto de métodos que tem para ensinar. E não é uma coisa assim tão óbvia, só acho que é muito óbvio, né? Que é pegar um livro aqui e começar a ler para a pessoa até entrar na cabeça. Mas eu vi durante essas manifestações que tiveram agora, durante essa campanha, um cartaz que dizia assim, professor não é educador. Assim, é totalmente absurdo, assim, sabe? Como é que as pessoas conseguem admitir esse tipo de coisa? Como é que elas concebem aquilo, né? Como é que elas pensam, não, vou fazer um negócio aqui, professor não é educador, sabe? Uns absurdos, assim. Mas então, a tua relação com os alunos é legal, assim? Sim. É boa, assim. Bom, né?
Isso aí que é importante. Mas os pais não reclamam que tu tá doutrinando eles. Olha, eu acho que, como eu tenho, assim, como eu falei dessa questão profissional do oriental, assim, sabe? Sim. Eu tento não dar muita brecha, sabe? Sim, é bom. É bom não dar brecha. Eu tento chegar na escola, assim, muito embora eu brinque barulho, assim, com meus alunos, sabe? Brinco bastante, assim, tem aquele momento de conversar bobagem, mas, tipo assim, ó, chega na hora de vocês vão copiar o que tá aqui, vocês vão copiar, vocês têm tanto tempo para copiar, depois eu vou explicar o que tá no quadro, sabe? Sim. Porque eu ainda sou meio auleiro, assim, daquelas de copiar, de fazer escrever. Sim, de escrever. Não que eu acho que seja a melhor abordagem, a única abordagem. Isso aí eu vejo, sim, por exemplo, tem ambientes que eu dou aula, tipo, no polo não tem internet, eu não tenho como pegar um Chromebook, abrir na mesa ali para o aluno utilizar, né? Outros contextos também, de vez em quando a gente não tem impressão e folha a revelia, né? Temos aí recursos. Então, né? tu vai ter que meio que se virar ali. De vez em quando, livro didático, tu não tem a revelia também. É outro O problema. livro didático, muitas vezes, né, chega no final dos 3 anos que ele é feito para circular ali, já tem 5 livros para um 7º ano inteiro, daí tu prefere, né, não usar como Tu explica a matéria e tu explica tuas tatuagens para teus alunos. explica. Por aqui, a tatuagem que eu mais gosto é essa. Você é luz. Você é luz, errar a estrela aí Isso aqui é uma lá. tatuagem em homenagem ao Vando, né? Essa é a tatuagem que eu mais curto, essa aí. E a explicação que tu dá pra ela. Pra feito parecer uma coisa mística, porque é uma de longe ali, né? Mas é um trecho da música do Vando. Você é luz, errar a estrela aí do ar. Inclusive, Vando grande cara político também, né? Exato, Temos falado do Vando político. Exato. Vando, na época das diretas já, ele fez shows de graça. Sim. Da cidade, acho que ele é de Limeira, se não me engano. Ele é do interior de São Paulo. Não, de Minas. Limeira é São Paulo. Limeira, São Paulo? É. Limeira, São Paulo. Mas ele fez ali pelo interior. Minas. Ele fez vários comícios de graça, imagina, na época Sim, da época das diretas já. Na época que podia fazer comício na rua. Não, mas depois mas tu sabe que é importante o cara manter uma relação boa com os alunos, né? Bom, eu nunca dei aula, mas eu já fui aluno. E eu tive bons professores que tinham uma relação bem interessante com os alunos, assim. Deixava a gente à vontade, deixava a gente com vontade de aprender, inclusive. Né? Porque quando pega um professor meio reaça, assim, né? que tipo, meio que estabelece tipo um distanciamento dos alunos, eu sou autoridade nessa aula, vocês são só os alunos. Eu ensino e vocês têm que aprender de qualquer forma. E tu tipo, meio que afasta os alunos afasta os alunos do professor, né? E é bom essa relação. E tu, sendo um professor com uma mente mais aberta, assim, eu acredito que seja interessante, sim, essa relação, esse contato com eles. Menor o hiato da idade também, né? Também. Menos choque de geração. Mas tu não é tão novo também, né? Eu tô com 32, mas tipo, a minha geração já é uma geração que já brincou com internet, assim, sabe? Já na juventude ali tu já tinha discada, não tinha essa aflição que tem hoje em dia, mas algumas coisas da linguagem digital a gente já se preparou desde a socialização primária, né? Então é uma coisa mais ajuda meio que até para lidar com esse aplicativo hoje em dia, assim, porque a gente vê que não que eu acho que seja o futuro da educação tu delegar para um aplicativo, né, da aula para o aluno ali, sabe? Que a coisa assim, que uma galera aí na política brasileira mais quer, sabe? É ter um aplicativo, contratar um professor, ele dá uma única aula para aquela empresa, ele vende aquela única aula, aquela aula vai para o aplicativo, aquilo ali vira, né, a base de formação deles para o ensino básico. Tipo, não que eu acho que seja esse caminho mais radical, assim, nessa coisa. Mas o aplicativo ali para ter facilidade, facilitou um monte de coisa. Tu utiliza, além dos livros didáticos, tu utiliza esses meios de comunicação, YouTube, Facebook, com os alunos? Eu uso muita coisa assim, como eu sei que muitos alunos não têm celular, mas uma significativa parcela tem celular. Daí, então, se tem uma página, por exemplo, de memes da história, por exemplo, os memes da história, se tem uma página se tem um canal no YouTube, uma pessoa que eu gosto, eu peço a pessoa assim, seguir, segue esse maluco aqui, sabe? Sim. Para poder, ou sugiro numa conversa com o aluno ali, porque eu sei que aquele conteúdo, tu clicou ali, ele vai começar a receber aquele conteúdo. Exato. Daí vai gerar um repertório para conversar contigo, sabe? Ele vai ver umas coisas que pode ser até bobagem, que não tem problema nenhum de ser bobagem, sabe? Sim. Bobagem é muito bom para
Pra introduzir coisas sérias, né? E daí, mas daí já vai criar um repertóriozinho pra ele ir conversando contigo, pra ele trocando uma ideia contigo. Eu sempre indico o Eduardo Bueno. Alguns ele tá fora da casinha, eu escuto muito o Eduardo Bueno. Alguns ele o personagem já tomou conta deles. Ele tá muito no personagem, mas os vídeos dele são bons. Tem um outro rapaz agora que surgiu há pouco tempo, tá esse eu só vi no Facebook, ainda tem vários vídeos dele, bem interessantes. Até o último vídeo que eu assisti foi ontem, eu assisti um vídeo dele ontem falando sobre os vikings, né? Sobre, a gente aprende na escola que quem descobriu a América foi o Cristóvão Colombo. E aí ele fala que 500 anos atrás os vikings já tinham se estabelecido ali na Terra Nova, que é no Canadá, ali. Descobriram depois várias... O Leif Erikson. E antes dos vikings ainda tinha a frota do Zheng He, que era um almirante do imperador chinês que não sabe se ele chegou a atracar ou não, mas ele pelo menos mapeou o litoral do Pacífico, o litoral americano do Pacífico. Então, tipo, os chineses já sabiam que tinha uma parada pra lá, né? Sim. Então, assim, tem coisas legais assim, que a gente pode encontrar na rede, no YouTube, no Face, vídeos que justamente conseguem ter subsídios para até dialogar em sala de aula, conversar com os alunos sobre isso. Até para ter uma outra perspectiva de mundo, né? Porque a gente aprende de uma forma, quando a gente está no primeiro, segundo grau, no ensino médio, ali, a gente aprende de uma forma. E a tecnologia, ela conseguiu justamente, o próprio andar da humanidade faz com que a gente descubra novos sentidos para o mundo, né? Novas relações para o mundo, porque a gente aprende de uma forma. Claro, antigamente os meios de pesquisa eram bem incipientes, assim, tinha poucos mecanismos de pesquisa. Hoje quem é historiador tem vários mecanismos de pesquisa, né? Pode se aprofundar muito mais e apresentar uma nova visão de mundo para o aluno, né? É uma coisa também que facilita, tipo, tu tem uma oferta muito maior de informação, em contrapartida tu tem menos rigor pro conteúdo que está ali, né? Mas sim. é uma coisa que nós não temos como também, tipo, tem como regular, mas acabar de vez assim com essa insegurança quanto à veracidade da informação, não tem. A gente meio que entende que é uma coisa que nós vamos conviver ainda muito tempo com isso. Exato, Mas eu sempre quando eu converso com as pessoas... Bom, aqui é um ambiente de muito debate, a gente conversa bastante aqui no Sebo, e tem muita gente, os nossos habituês estão sempre aqui. E surgem vários assuntos justamente relacionados à história, né? De forma que a gente aprendeu a história. Bom, aqui a média de idade, assim, das pessoas dos habituês é uma média de 50, não sei o Telmo que o Telmo dá uma quebrada na média, que o Telmo tem 94. 94. Mas a gente sempre acaba conversando da forma que a gente aprendeu na escola, que a gente aprendeu ainda, os livros didáticos que vinham pra gente, a gente aprendeu história no SPB, é uma matéria que nem existe. Até eu tenho um livro do SPB aí, que é a Organização Social e Política do Brasil. É uma matéria que tinha lá final dos anos 70. O equivalente à área das humanas ali. Exato, aquilo ali, mas ensinava uma coisa assim, e a gente aprendeu dessa forma. E como é legal tu descobrir que existem outras formas de ver o mundo, não só por uma ótica, porque quando... Eu não sei como é que é formulado lá o conteúdo dos livros didáticos, não sei que mecanismos que eles utilizam. Mas como é bom tu ter outras oportunidades, assim, né, outros locais onde tu possa consultar e aprender a história. Não só a história, mas qualquer outra matéria, assim, né, qualquer outra disciplina, melhor dizendo. Mas é tão bom tu fazer isso, né, ter um leque enorme, assim, de possibilidades. E ali tu escolhe a melhor, que vai, de repente, a gente vai intensificar a pesquisa, mas é importante. E a pesquisa é legal pesquisar, eu gosto de pesquisar. E eu sou cria hoje as pessoas têm Google e Wikipédia, os alunos. Eu sou do tempo da Barça e da Larousse. Eu tenho ainda a Larousse, tem cultural. Larousse Cultural, eu tenho aí. Antigamente a gente só consultava nessa... Esse trabalhinho da escola eu fiz muito com Larousse. Sim, exato. Eu tive internet ali, fui ter internet de escada em casa já nos, sei lá, meados dos anos finais do ensino fundamental ali. Até antes disso era abrir a Larousse
professor perguntou um trabalho sobre as organelas citoplasmáticas. Daí eu assim, porra, que organela citoplasmática? E era legal porque aí as pessoas, essas gerações mais antigas, eles estabeleceram uma intimidade com o livro, né, cara? Pesquisando livro, em ler. Tá lendo alguma coisa hoje? Agora eu tava... Tá com tempo? Eu peguei ali, achei até tardiamente, agora o livro do Márcio Sônico. Ah, agora. sim. Eu tinha pego com ele e falei, faz meses agora. Daí eu tava agora recém liberei de umas avaliações assim, eu peguei o livro do Márcio. Uhum. Então, esse livro não temos aqui no sebo. Eu já falei com ele que a gente precisa desse livro aí. Normalmente esses livros que chegam eu leio primeiro, depois eu coloco na vitrine. Primeiro eu dou uma lida. Mas tu tem tempo de estar trabalhando de manhã, tarde e noite? Qual é o teu tempo? Tem que levar junto ali no horáriozinho. Qual é o horário que tu descansa? No horáriozinho bunda da escola, tu tá lá fazendo planejamento. Qual é o horário que tu descansa? Tem descansado? Não? Regime de sono tá bem complicado. Eu imagino, de manhã, tarde e noite, são 3 turnos, é puxado, né, cara? Puxadinho. Falta muito pra se aposentar ainda. Mas é uma profissão que tu gosta de fazer. Sim. Eu vejo pela forma que tu fala, assim. Ela tem muitos motivos pelo qual, assim, tem motivos variados para se decepcionar com a profissão do professor, né? Sim. Mas tem muito mais motivo para o cara gostar, se apaixonar pela profissão, sabe? Sim. Principalmente essa troca que se faz com os alunos, né? Com a comunidade escolar, assim, isso é importante. O retorno que tu tens é... Até eu encontrei, na segunda-feira, um cliente nosso lá na comemoração lá, ele me disse, cara, depois que eu levei meu filho lá, ele começou aqui, né, no CEPO, ele começou a ler, assim, não parou mais, se apaixonou por literatura russa, uma coisa muito específica, assim. Imagina. Uma coisa específica, literatura russa. Que legal, ele adorou, assim, eu fiquei feliz de poder... League e Free Fire, assim, que é fácil de dialogar com a cabeça do jogo. Eu estou que joia, cara, eu fico feliz que eles tenham gostado, assim, porque a gente, de uma forma ou outra, a gente fica feliz quando a gente consegue contribuir com alguma coisa, principalmente esse tipo de a leitura, né? Porque hoje a geração de hoje, a gurizada de hoje, ela tá mais justamente no Free Fire, né? Não tá muito propensa. Não tem problema nenhum de estar assim. Sim, não mas é que de vez em quando, né? De vez em quando é bom dar uma lida, ler um livro. Faltou assim, jogar um peão, assim, jogar um guaço ali, né? Exato. Às vezes falta isso. Uma radinha no joelho ali, que seja assim, na bicicleta. É uma raladinha no joelho, é boa. Tá, e me diz uma coisa, a tua vida artística, cara, eu sei que tu é um cara da arte também, envolvido na cultura, né? Eu acho que até a gente se conheceu nessa meio artística aí, eu não sei depois, porque tem um quadro teu, eu vejo assim, toda semana quando tem sessão lá na minha casa de religião, eu fico de frente pro quadro. Sim. Eu fico de frente pro quadro, aí quando a gente forma a corrente lá. Que eu pintei ali pro Vânia, isso. Não, na Denise. A Denise? Na mãe Denise. E eu vendi um pra Denise também. Exato, é isso, claro. Tem um que é algum com uma maçã, assim. Isso. É o que eu fico de frente. Aí quando a gente faz a corrente lá, eu fico de frente para aquele quadro, assim. Aí eu sempre digo de quadro, eu fico no quadro Bolívar, aí eu fico olhando para me concentrar, fico olhando pro quadro, assim. Aquela espiral do quadro, vai o caboclo ali, né? Aí o caboclo vem vindo, ajudei. Aí, mas tu tem pintado muito, sim? Pintar assim, ó, tipo, pintar é uma coisa que demanda um tempo, sabe? Porque, por exemplo, se o cara vai pintar um quadro tipo aquele, assim, o cara vai pintar um quadro que tem o quadro tem um começo, meio e fim, para quem escrever um livro, sabe? O quadro ele tem... que a gente lê o quadro, né? E o pessoal, eu gosto de colocar assim, um detalhe, uma questão mais simbólica e tal. E se eu começo a fazer assim, eu pego um pouquinho e pinto e pego um pouquinho e pinto, se eu faço assim com o quadro, daí eu não termino esse quadro, sabe? Sim. Porque daí tu perde a vontade de fazer ele, sabe, ao longo do processo. Sabe? E vai muito da questão da vontade e o tesão que tá fazendo ali, né? O quadro. Daí o que eu tenho feito hoje é uma coisa assim, tipo um desenho, uma coisa mais cursiva, que eu posso estar fazendo ali, sei lá, passei uma prova para eles, tem que estar cuidando da prova, daí tô aqui assim, né? Daí o que eu tenho produzido hoje, e teve um tempo, agora durante o tempo da pandemia, uma coisa que eu estava muito afim de fazer, fazia horas, que era aprender a tatuar. Daí um amigo meu me oportunizou, inclusive um beijo, um abraço,
puxão embaixo aí pro pessoal do Estúdio 103. Já faz o que que vão estar aí fazendo Flash Day agora no final de semana. Mas que o Sidão, que já era meu amigo sim, de outras idas, ele me ensinou a tatuar. Durante o tempo da pandemia, que a gente estava naquele regime totalmente online, né? Até enquanto eu não estava, né, tendo que ficar na loucura do ser presencial e tudo, eu consegui aprender um pouquinho, me passou bem ali os rudimentos da tatu, foi uma coisa bem massa poder explorar um outro campo da plasticidade, assim, da arte, que é uma outra coisa bacana. E também começar que o cara produzir uma arte para tatuagem diferente de produzir uma arte com um quadro, com uma parede, com um troço. E é outra perspectiva, assim, né? É interessante, só pelo fato de abrir a perspectiva já é interessante, né? E também porque é uma forma de... É uma profissão que gera renda hoje em dia para muita gente, é uma profissão também que o cara tá lidando com estética, com embelezamento, com autoestima, né? Que é umas coisas massas, sabe? Então... Tu já tá te auto-tatuando? Não, eu pretendo não me auto-tatuar. Tu não quer errar. Porque eu tenho uma resistência à dor bem baixa, sabe? Por mais que eu tenha bastante tatu, assim, ó, todas eu sofri, assim, ó, sofri absurdamente. Então, eu faço porque eu gosto da parada, mas eu não ia conseguir ter a destreza de sentindo a dor, conseguir pensar em profundidade de agulha, molhar coisa no batoque, é muita coisa pra biqueira, é muita coisa. Tem que controlar ali a dor e ficar pensando na... Por mais que tem formas de arte que são assim, irreversível, ter umas coisas, mas tipo que tu pode pintar, apagar, colocar, e tem aquelas que é o instantâneo, que tu colocou, largou ali no papel, tipo, nanquim em papel, é uma passada e deu. Não vai apagar, se tu errou, tu faz outro. Aquilo ali. Agora, a arte, além de ser irreversível, tu pegou e tu fez, é numa pessoa, né? O papel não vai gritar se eu fizer uma cagada aí, né? Então... O que a gente vê de erro de tatuagem, assim, né? Tem uma página lá que eu sigo no Face, lá, que Tattoo Fail. Apresenta cada erro, assim, que eu vou ter contato. Tem até um quadro do Porta dos Fundos, o cara fazendo uma tatuagem. Não me lembro o que o cara quer tatuar nas costas lá. É um nome, eu acho que o cara tatua o nome errado da mulher, da namorada. Hoje... Então, tatuar o nome da namorada já é assim, ó, uma coisa mega paia, né? Desculpa quem tem aí, né? Desculpa os que quiser. Mas é um bagulho meio paia também, né? Agora, o cara fazer errado. Fazer errado? Sim. Não, aí ainda tem que fazer aquele cover-up, que chama, né? Por cima da tatuagem, ainda dá pra fazer tipo um... Tem o cover-up, que ele cobre totalmente ela. Tem o blast over, que é só, tipo, fazer um troço por cima e cagar porque tem embaixo, tu enxerga o que tem embaixo. Sim. Que é um estilo que uma galera gosta. Tem reforma também, que pode reformar. Mas tu sabe que tu não vai pro céu, né, cara? Tatuagem tu não vai pro céu. Porque eu também, além de ter tatuagem, eu já comi crustáceos, eu uso roupas de mais de um tipo de tecido. Eu trabalhei aos sábados e aos domingos, né? Tem vários motivos, né? Pois é. Eu nunca comi crustáceos, acho que ainda tenho chances. Eu já raspei, tu raspou a barba. Já raspei a barba, uso barba, acho que não vou pro céu. Cara, e a religião como é que tá, cara? Religião agora eu tenho tido mais em casa ali. Minhas paradas ali, né? Tá fazendo em casa, sim. Tá fazendo na tua casa. Tem pra mim ali, meus Exu, meus caboclos. Sim. Tu tá morando onde? No mesmo lugar, não? Morando agora perto do Bebedouro. Tu foi pra casa me dar uma carona. Mas tá fazendo em casa alguma coisa? Isso. Mas pra mim, assim, pra cuidar deles ali, né? Oferecer alguma coisa. Agora anteontem tinha, né, a função de alma, né? Sim, ali com o Exu. Claro. Ontem tinha gente fazendo... Bom, a gente não faz nada, só amanhã. A gente retorna. Não pode fazer nada nessa época. Mas como é que chegou a religião na tua vida, assim, cara? Como é que tu minha te encontrou, mãe, assim? ela já gostava, assim, de ir se benzer, de ir colocar segurança no final do ano, sabe? Sim. E a mãe ia no Pai Noezinho. É meu padrinho. Meu vô de santo e meu padrinho. E daí eu tinha uns 11 anos, assim, menos até, que eu ia no Pai Noezinho e ficava junto daquelas criancinhas que ficavam ali, né? Os paiinhos, que sempre ficavam cantando ponto ali, sabe? Ele ficava ali observando ali.
acompanhando, era quarta-feira sim, quarta-feira não, que tinha de tarde. Isso, assim, cedo da tarde. No Pai Noé ali, e daí depois dali, daí fui indo pra... E aí, tipo, a religião te ganhou assim, dessa forma. E é assim. o assunto que eu fiz, que eu pesquisei a minha graduação, a minha Isso, minha eu pós, lembro. meu mestrado. Eu lembro Tipo, que eu li. rendeu material para eu conseguir me especializar e estudar e ter, né, material de campo, assim, tudo com o terreiro me abriu muitas portas acadêmicas, Sim. também, sincero. Sim. Eu li o teu trabalho, aquele que tu fizesse sobre a história da religião em Alegrete, assim, bem importante aquele documento, assim, porque não tinha até então nada registrado, né, Sim. sobre a religião. E tinha em Alegrete uma galera que eu me lembro assim, ó, que fazia que fazia história antes ali, ou outros cursos ligados a humanas na Urcamp, que de vez em quando tratavam sobre o assunto, tipo, abriam um debate sobre o assunto ali, né? Sim. Eu também fiz uma degradação ali sobre a Umbanda. Mas na cidade também, acho que depois, assim, em termos estricto senso, acho que foi a primeira. É muito importante, porque, bom, pra te ver, tu começou desde cedo, pra mim a religião me pegou um pouco tarde, assim. Eu já conhecia, já tinha ido, acho que uma ou duas vezes em outros lugares, assim, mas não tinha ainda me aprofundado ou procurado a religião pra... Até então eu não acreditava em porra nenhuma. Tava bem vagando, assim, aí me fizeram um convite, eu fui até então, acho que vai fazer aqueles 6 anos, que eu e a Carol, a gente acabou se envolvendo e acabou... Eu acho que a religião nos ganhou muito, assim, sabe? Ela que nos ganhou, não foi? Sim. A gente descobriu, a gente foi bem recebido nos lugares onde a gente foi, e aí começamos a estudar, começamos a frequentar, hoje a gente é filho da mãe Denise, Ogum. E a religião para nós está sendo fantástica, assim, cara. A gente tem que ser descoberto muito na religião. Porque a religião é uma descoberta também pessoal, né? A gente se descobre muito na religião. Ela tem esse quesito ela é uma coisa cultural, ela também tem esse de jornada pessoal, de autoconhecimento, ela também ela é comunidade também, sabe? Exato, tem tudo ela isso. É um grupo, uma sociedade que surge ali de pessoas, né, é o que eu pesquisei, tipo, o que eu dirigi, assim, mais meu foco e minha atenção no mestrado foi os mecanismos de transmissão da tradição. Que o título como a nação Oió, né, constrói a sua história. Que é no sentido de construir, porque como a gente percebe, já deve ter visto assim, tipo, eles comentam que tal coisa antigamente, tal ritual acontecia antigamente, hoje não acontece mais. Né? Sim, já. Ou tal coisa tinha antes, não tinha hoje. Os mais velhos falam muito sobre isso. E daí a gente pensa assim, como é que um troço some, como é que um troço desaparece, né? De vez em quando é porque, tipo, proibiram um troço ali, sabe? Se for ver, antigamente na África, acredito que tem alguns lugares hoje na África, ainda assim, o quatro-pé do Ogum é um cachorro. É um cachorro, sabe? Só que hoje no Brasil que tipo, tem. O pessoal vai ficar assim, mas é que a nossa sociedade brasileira ocidental, ela tem por hábito, né, separar o que é o animal para consumo, o animal para trabalho e o animal para companhia. Né? Doméstico. E algumas sociedades, e os animais que entram nessas categorias variam de sociedade para sociedade. E tem sociedades que não vem problema, por exemplo, consumir um animal que é para trabalho. Tipo, o cavalo é um animal para trabalho. O gaúcho jamais vai pensar, né? Tipo, sacrilégio matar o cavalo, né? Com o amigo do gaúcho, parceiro do gaúcho. Agora, para outros povos, não. Ele é um animal de trabalho e é um animal de consumo, né? E tem animais que, em certas sociedades, também não tem problema do animal de companhia, né? Também ser consumido. No Nordeste tem frigorífico de mula, por exemplo. Sim. O cara mata mula, bota no... Os países andinos comem muito porquinho da Índia. Sim, exato. Que é o cuy, né? Exato. Então, que é um bichinho que algumas pessoas têm em casa, né? Na gaiolinha, e tem as pessoas fazendo espetinho um porquinho da Índia ali, né? Na rua, né? Mas... Na China eles comem até morcego. Sim. E daí... Esse meio da gatinha. Esse meio da gatinha. Come morcego, come cachorro. E essas tradições, elas vão mudar. E de vez em quando pode ser por uma proibição. Tipo, chegou uma religião que lá mata um cachorro, ok, porque lá não tem problema. Mas aqui já tem outro contexto. Exato. Aqui ia dar um BO imenso. Daí isso aqui... não existe. Ou um ritual porque fica economicamente inviável, ou porque o material que era necessário
não existe mais naquele país ou não existe mais em abundância. Daí, só que tipo, na religião tem a pessoa e tem a entidade. Daí o que eu pesquisei é como é que as pessoas explicam para as entidades que aquilo ali não vai rolar mais, né? E a negociação que rola. Eu não usei, tipo, podia ser tipo conflito simbólico, podia ser diálogo, podia ser várias coisas. Eu prefiro usar negociação. E a negociação ocorre no búzio. Exato. Que já deve ter visto assim, tipo, o Pai de Santo tá jogando búzio, daí aconteceu um problema. O cara achou que ia dispor de tanto dinheiro para poder comprar as aves lá e, sei lá, uma ruim no trabalho aí, ou se endividou, aconteceu uma coisa ruim na família ali, né? Que eu vou fazer? Daí joga assim, tá, e aquelas três galos que era pro Chapanã pode ser um, e o que era 5 pode ser 13, daí eu vi eles fazerem assim, né? Tipo, não que isso seja uma coisa, um recurso que deve usar toda hora indiscriminadamente, sabe? É quando rola uma tensão mesmo, tem uma tensão ali, tem um problema, é incontornável, né? Não vai ter... Existe um conflito realmente. Se esgotou as possibilidades de resolver de outra forma, eles vão ter que fazer isso. E ficava tipo meio que um tripé. Esse tripé era as pessoas, né? A entidade e as condições imponderáveis do cotidiano. Sim. Tipo, o cotidiano entrava como um agente da negociação também. Não tem como dizer assim que não é uma coisa que eu chegar assim que o teu aluguel, que a tua coisa não vão estar lá também, dizer assim, não, eu tô aqui, eu existo, eu sou o cotidiano, eu tenho, né? Eu tenho umas certas demandas, né? Exato, o ser humano, eu olhava e disse assim, não tem como dizer que isso também não está sentado na mesa ali junto do jogo de búzio. Né? Sim. Daí foi mais ou menos essa triangulação de tipo um cabo de guerra de três pontos, assim, que dentro do qual eu elaborei essa pesquisa de mestrado. Sim. Eu acabei lendo, acho que me mandou até por e-mail, bem importante. Cara, o preconceito da religião, cara, tu já sofreu preconceito por ser um bandista? No meu caso, eu não posso dizer assim, seguramente, esse foi muito pouco, muito também certo, mas na também... escola, assim, tu te coloca como... que de vez em quando, tipo, porque eu vim numa classe média alta, Sim. né, sou branco, né, sim, tem esse aspecto. Sou homem, aparentemente cisnormativo, então, ou seja, não atrai muitas outras camadas de preconceito junto, né? Então é meio difícil como base comparativa dizer, mas a gente sabe que rola, assim, rola umas coisas pesadas, assim, até em escola, sabe? Sim. Certos preconceitos que a gente presencia e tenta mitigar na medida do possível, mas pra mim, pessoalmente, sim, diretamente, uma vez, numa escola que eu dava aula, eu não podia comer arroz com galinha, né? Sim. Daí a tia da merenda lá, né, era crente, nos dias que eu ia na escola, ela fazia arroz com galinha. Fazia arroz com galinha. Sacanear mesmo. Mas isso daí, tipo assim, humilho perto da pessoa que de vez em quando tem a integridade física ameaçada, que tem, né, a sua individualidade invadida, né, os terreiros invadidos. Terreiros invadidos, né, isso aí eu acho que é um incômodo. É um incômodo no dia a dia da pessoa, mas eu sei que rola, assim, bastante coisa. Inclusive, em Alegrete, assim, a gente percebe, né, algumas opiniões muito preconceituosas sendo emitidas, né, em vários ambientes, sabe? Eu já vi muita coisa acontecer. Mas na hora do apuro a pessoa vai lá pra levar um passe ou pra conversar com o Exu. É só olhar na frente do terreiro, assim, aqueles terreiros antigos, bom terreiro antigo, bom terreiro longe, bom terreiro antigo, aquelas caricaturas da coisa, né? Não, mas tu vai que na frente daqueles terreiros, assim, tem aquela hora do dia que não tem sessão, mas que tem um monte de Hilux na frente, sabe? Que tem um monte de... que daí eles não querem pagar, que são, tô indo aqui na macumba, né? A gente sabe que o termo não é macumba, tá, pessoal? A gente é da coisa, a gente não tá falando preconceituosamente. Daí a pessoa não... Vamos saravá. Ela não quer chegar no meio da sessão lá, né? As madame, né? Mas tem muita gente que procura, cara. No aperto as pessoas procuram. Eu já vi muita gente no aperto ir atrás porque... Faz a fezinha deles. Faz. Em Exu, principalmente, as pessoas... Tem esse preconceito maior pelos Exus também. As pessoas confundem muito a relação do quem é o Exu, assim. Às vezes eu tento explicar para algumas pessoas o significado do Exu. O papel que ele ocupa na religião é uma coisa que
tipo, é porque foi colonização cristã mesmo esse Exato, problema, sabe? sim, é. Porque qualquer outro meio cultural sempre tem essa entidade que ela meio que inverte a ordem do sistema, sabe? Ela faz meio que muito de inversão ali, sabe? Um dia de ritual de Umbanda ninguém nem bebe um dia antes, sabe? Nem se polui. Daí no ritual de Exu tá bebendo, sabe? O Exu tá fazendo aí, tá? Mas é porque não é que ele esteja dizendo assim, ó, beba que é bom, beba, se embriague, seja... Bebe, fuma. Né? Ele está fazendo aquilo como é como se fosse uma... tem a tradição, tem a questão cultural, que é uma coisa que se faz assim, também tem a questão performática do negócio, né? Tem na performance, na recriação daquele universo simbólico, né? Tu reconstruir certas coisas, porque tipo, o ritual, né? É o momento em que a mitologia acontece na vida real, sabe? Tipo, tem a mitologia e tem o rito, né? O mito e o rito. Daí o mito ele acontece no momento do rito. E daí muitas pessoas não entendem, porque eles estão recriando uma coisa. É que nem, por exemplo, por que tu tem que ajoelhar a tal hora na hora da missa, e a tal hora tu não ajoelha, a tal hora de pé, a tal hora ajoelhado. Por que tem essa coreografia ali? Porque eles estão recriando, eles estão um momento, né, espiritual que acontece, né, no campo mitológico, né, no campo, né, das ideias, digamos assim, ali no ritual está acontecendo na vida real. Daí tu recria aquilo, tu recria aquela passagem. E o Exu ele está ali para isso. Então ele não está tipo, tipo, promovendo o alcoolismo, sabe? Ele não está promovendo o tabagismo. Ele está refazendo, reconstruindo, né, uma realidade simbólica. Exato. E aquilo ali tem um papel dentro daquilo. Exato. E ele se utiliza do tabaco e do... Sem falar na questão magística também, Exato, sem falar na questão magística, que o álcool ele também pode ser visto como um fluido que afasta coisas. Se for ver, álcool do árabe é algu, que é o demônio. Porque os alquimistas árabes acreditavam que o álcool ele separa as coisas. Tipo, usavam como, né, como uma coisa para dissolver realmente, né, a substância. Então, tipo, ele também separa, nessa visão alquímica que também, curiosamente, a gente percebe na religião afro, ele separa a alma do corpo. Sabe? E é por isso que tu ficava bêbado, na visão do alquimista. Que, tipo, que tu ingeriu isso, como ele separa a substância, ele separa os teus corpos sensíveis do teu corpo físico. Exato. E também pode ser, o fluido de lubrificação energética do Exu, né? Ele usa também para quebrar coisas, para quebrar demandas, né? Para diluir, para desmanchar, né? Exato. Que é uma das funções que ele faz. Por isso que ele convida a pessoa para tomar... Uma picadinha, né? Uma picadinha no copo de Exu, assim, o cara vira de costas. Por isso que ele nunca recuse quando o Exu oferece. Dá só uma bicadinha ali que já faz uma baita diferença. Santo remédio. Santo remédio. Que bom, cara. Não, pois é, aí agora até, acho que a nossa vai ter só em janeiro agora, mas a gente sente falta, assim, porque é um momento de limpeza, né, boa, assim, sabe? As pessoas que vão, que já frequentam, assim, as pessoas esperam esse momento, assim, né, para conversar com o Exu, né, para o Exu revelar coisas. O Exu revela coisas, revela muita coisa, isso que é bom. Tchê, que horas são agora? Eu perdi as horas, eu tô sem relógio. Que hora do tempo pra poder ver quanto tempo já faz que a gente conversa? Quase 8 horas. Quase. Conversamos bastante. O meu está 5 minutos adiantado, são 7h53. 7h53. Bom, pessoal, eu não sei, cara, eu quero, assim, te agradecer muito a tua vinda aqui, cara. Pra mim foi fantástico, assim, a gente poder conversar. Obrigado pelo convite também. Fazia horas que a gente não se via, né? Segunda-feira eu tava lá esperando, lá no correio, apareceu o Wilgner, né? O Wilgner me olhou de longe e fez assim. Que é outra coisa interna. Outra piada interna. Vamos deixar pra essa outra hora pronto. O Wilgner me olhou e fez aqui, ó. O Wilgner já se lembra disso, cara. Eu fiz pra ele de longe, assim. É uma parada. Isso aí, coisas que aconteciam quando no Beer House, né? No Beer House. Beer House. Tem que frequentar nos barzinhos na noite e, cara, eu tô com vontade de ir ali na Venâncio, quando a gente tá se concentrando ali, os bares ali, nossa né? cidade baixa ali, ó. Exato, na cidade baixa, cara, e não consegui tempo de ir ali ainda, mas tô
querendo ir frequentar ou visitar, ver o pessoal ali. Sim. Que diz que é um lugar muito bom. O Cássio está trabalhando ali no Tio-Bola agora, né? E a princípio é um lugar, agora pro verão, quem sabe, agora eles começam a esquentar, fica melhor poder sair, né? Mas é um lugar, a princípio, um lugar legal, assim, que tá se transformando a cidade, assim, né? A movimentação da cidade está se concentrando ali. Tem ido ali? Tem. Então é um lugar legal, assim, cara. Eu acredito que seja um lugar, assim, interessante de frequentar. Bom, cara, quer falar mais alguma coisa? Falar mais um... Só agradecer o convite, né? Sim. Mandar O aí golpe foi no Ivo. O golpe foi no Ivo. Quem entendeu ainda vai entender no início. Assista desde o começo, quem tá chegando agora, pra saber por que o golpe foi no O Ivo. golpe foi no Ivo. Fica gravado lá no nosso Face também, a gente coloca lá no YouTube, o áudio fica lá no Spotify, é só ir lá e depois. Muita gente escuta depois começa a mandar mensagem. Como fica gravado, o pessoal vai assistindo depois ali. É que o nosso podcast não é podcast famoso, assim, né? Nós somos mainstream, tá? A gente é underground. Mas muita gente assiste depois lá e comenta e manda mensagem, né? Fazendo pergunta, alguma coisa. Mas é isso, cara. Assim, eu quero te agradecer em nome da Carol também, que é a nossa produtora. Hoje ela vai trabalhando em home office. Se ela não manda mensagem, porque ocorreu tudo bem. Senão ela manda mensagem. E estamos aí, quando tiver a oportunidade, eu sei que tu trabalha de manhã, tarde e noite, mas quando tiver a oportunidade, vem aqui no Sebo aqui pra gente trocar uma ideia e conversar. Porque aqui tem cafezinho da tarde ali. Exato, tem um café da tarde. Não, e rola muita coisa aqui, cara. Muito assunto legal, assim, sobre filme, literatura, política, futebol, religião, de tudo. A gente conversa sobre várias coisas aqui. Sempre tem alguém aqui conversando, sempre tem alguém. E automaticamente a gente veio mesmo, meio que assim, sabe, as pessoas que vão se aproximando são pessoas do nosso meio, pessoas que nós conhecemos, assim, sabe? Nossos bruxos. Então, nossos bruxos. E aí fica um ambiente legal, assim, bem... A gente gostaria de fazer várias outras coisas. A gente tinha oficinas programadas para fazer, a pandemia nos atrapalhou. A gente queria fazer oficinas literárias, né? Encontros aqui literários, filme. A gente queria fazer festa, a gente queria fazer muita coisa. Na pandemia não conseguiu. Não conseguimos fazer. Então tá, cara. Falou então. Brigadão, velhinho. Graças Tá? Deus, A gente vai... Agora tu vai me dar uma carona. Tá, beleza. É isso, pessoal. Brigadão, tá? Até a próxima. E nos sigam lá nas redes sociais, tá? E só para lembrar que os nossos patrocinadores, tá? Antes de encerrar. Centro Africano Aede Oiá, tá? Da Babalorixá... da Yalorixá Cris de Oiá. Também em Oficina JK do Gaguinho, tá barato pra caramba. Isolan Calçados. Serralheria Lucange, Criar Sublimações, o Botequinho Lanches e o Seu Praça Nova. E além do esportista Nilton Oliveira também, que nos dá uma força aí para manter nosso espaço e os nossos podcasts. Tá, pessoal? Tudo é bom? Até a próxima!